É por causa da transmissão online, não é por causa da sala, porque aqui a gente falaria tranquilamente sem, né, nenhum microfone, mas... não precisa talvez da caixa. Vocês estão ouvindo bem? Acho que não tem erro, não. Então, mas eu vou passando, a gente tem 2. Então, gente, boa noite. Eu sou o Marcelo, coordenador do curso de Branding aqui do IED. É um curso de Master que a gente tenta mostrar um pouquinho como funciona um projeto de Branding, né? Os nossos cursos aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência, né, que os alunos têm com o curso. A nossa primeira turma sendo formada nesse primeiro curso de Master, né? E falar um pouquinho do curso no início, só para dar uma introdução, né? Eu acho que o pessoal veio, nem todo mundo conhece o curso. Ele é um curso de 400 horas, né? A gente aqui no IED tem 3 pilares de trabalho que a gente tenta traduzir em todos os cursos, né? Esses pilares, eles são: o primeiro é a orientação ao mercado. Então, a gente tenta, dentro do nosso corpo docente, ter todos os professores atuantes na sua área de ensino. Então, a galera que vem aqui e fala com vocês sobre os temas, geralmente ele faz isso no mercado, né, para empresas, etc. Isso deixa o curso mais atual e mais, né, próximo do que é feito no dia a dia nas agências. O segundo, gente, é o aprender fazendo. Então, aqui a gente tem uma pegada prática no nosso curso e a gente tenta aprender conforme a gente executa um projeto de branding. A gente evita essa coisa de encher de teoria, né, e fechar você na teoria, leitura e pouca prática. A gente acredita que o aprendizado pela prática, ele é mais rápido e menos doloroso, né, cara? E você acaba retendo mais a informação. Quando você fala, quando, né, o professor fala e as pessoas ouvem, isso entra por um ouvido, sai pelo outro, né, 2 semanas você esqueceu. Quando você executa, você geralmente guarda com mais segurança esses dados, né, por mais tempo e até te dá segurança para você fazer isso novamente. E o terceiro, gente, é a orientação ao projeto. A maioria dos nossos cursos, eles tentam ter um projeto como fio condutor. Então, a gente geralmente tem um projeto que começa no início do curso e é desenvolvido durante todas essas etapas do curso. Esse curso começou com 60 horas, a gente fazia mais pesquisa e plataforma. Tem até 2 ex-alunos aqui de 60 horas, né? E a galera sempre sentia falta mais da parte de expressão visual, a parte de experiência de marca, que acabava não cabendo nesse período, né? E aí a gente resolveu estender ele para o Master no ano passado, né? Entrando 17.1, né? No início do ano passado. Jogamos ele em 300 horas, depois evoluiu para 400 horas, com um módulo internacional, né? Acaba que as 300 horas a gente não conta o módulo internacional, né? Nas 400 horas, na verdade, tem o módulo internacional e tem o Design Toolkit, que é meio que um ciclo básico que o IED oferece hoje em dia. Fala um pouquinho de Design Thinking, processos criativos, né? A gente acredita que todo mundo que entra aqui tem que entender um pouquinho de projeto, né, cara? O que é projeto, falar um pouquinho de empreendedorismo, falar um pouquinho de inovação, porque são temas que são meio que correlatos a todos os cursos, né? Então, bom, voltando ao projeto, né? Então, a gente tem um projeto e, através do projeto, a gente vai entender as etapas de um processo, né? A metodologia, as etapas do processo de branding. Beleza. Agora o curso, né? A gente tem 400 horas, esse curso é composto por 5 módulos. Primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho de fundamentação, explicar um pouquinho da metodologia para botar todo mundo no mesmo lugar e trabalhar um pouquinho de processos criativos. O curso tem uma turma bem multidisciplinar, a galera não necessariamente vem da indústria criativa, então a gente dá uma base de processos colaborativos criativos para todo mundo, né, se conhecer, se entender, né, e ter uma proximidade ali na turma. E os fundamentos para todo mundo entender ali o básico do que é a marca, além da identidade visual, né, que é o que todo mundo conhece. E beleza, com esse processo feito, a gente entra na fase de pesquisa estratégica. A gente recebe um briefing do cliente, que é uma marca que a gente já entende que tem uma parceria com o IED, que é trabalhar isso. A marca do curso de vocês foi o Instituto Tom Jobim. Ele fez um projeto que vai ensinar música para crianças em escolas públicas, em algumas regiões. São 3 polos, né, de vulnerabilidade social. E eles têm uma parceria com Vila Lobos e com outras instituições. É um projeto que a gente espera que comece a funcionar em 2019.
E aí esse projeto foi o grande fio condutor que levou a gente a desenvolver todas as etapas de um projeto de brand. Ele entra com o briefing logo no início, vem aqui ser apresentado, e a gente começa com uma pesquisa estratégica, né, que é a primeira fase do processo. A gente olha um pouquinho o usuário final, o beneficiário, a gente olha um pouquinho o mercado, que é tudo além da empresa e do usuário. A gente olha desde concorrência até riscos e oportunidades, até tendências do setor, né, e olhamos um pouquinho a própria empresa, né, que é a sua capacidade de entrega. Né, no usuário a gente busca as expectativas que ele espera, né, o que ele espera receber. No mercado a gente vê o que é oferecido e quais são as possibilidades. E na própria empresa, instituição, a gente entende qual é a sua capacidade de entrega, né, cara, para ser aderente ao discurso. Beleza, com essa pesquisa feita, a gente entrega a primeira etapa do curso, que é a primeira banca. Então, a gente entrega essa pesquisa para o cliente, ele vem receber, dá o feedback, a gente entende como foi, e essa pesquisa é feita geralmente em grupos menores. A gente tem 4 a 5 pessoas, a gente divide a turma mais ou menos em quatro etapas. A turma tem mais ou menos de 15 a 20 pessoas, a gente vai dividir aí em 4 a 5 pessoas. A ideia é você evoluir também o trabalho e entender como funciona o trabalho com um grupo pequeno, médio e grande, né? Para a gente poder, porque as interações são diferentes, os processos são diferentes, você acaba aprendendo a lidar com um modelo complexo, né? E que são grupos grandes. E aí o que acontece, gente? A gente fecha essa pesquisa estratégica, a gente entende desses 3 pontos e tem uma percepção maior da instituição que a gente está trabalhando. Isso tem muito trabalho de campo, tem pesquisa desk, então não necessariamente tudo é feito dentro de casa. Vocês vão ter que, cada grupo vai correr a campo, né, e executar algumas pesquisas para entender um pouquinho do processo e entender esses 3 pontos. Beleza. Com isso feito, a gente parte para a plataforma estratégica. Plataforma estratégica é uma fase onde a gente vai entender um pouquinho quais são os preceitos que devem reger essa marca. Né? Então, a gente pega tudo que a gente entendeu da pesquisa e transforma isso em alguns guidelines estratégicos. São algumas regras que vão estabelecer a tomada de decisão da empresa a partir desse momento. Isso vai da promessa, do propósito, da personalidade da marca, até posicionamento, benefícios, né, razões para a crença na promessa. Você tem um conjunto de atributos que devem ser definidos, geralmente eles são, né, a base para o resto ser construído, e nessa fase a gente constrói esses atributos com base no que a gente pesquisou e entendeu do mercado, do usuário e da própria instituição. No final a gente entrega essa plataforma para o cliente que vem aqui receber. Nessa fase a gente já tem 2 grupos na sala, então já são grupos maiores, são 10, não. Foram 3? Agora mudou, agora são 2. São 10 mais ou menos, grupos maiores, porque assim, também é outra interação. Então começa com um grupo de 5, 6, a gente vai para grupos de 10, no final a gente tem um grupo que é a turma inteira trabalhando. E aí, beleza, a gente entra com a plataforma entregue e a parte estratégica entendida, a gente vai para a quarta fase do curso, quarta etapa, que é a fase de expressão de marca. Expressão de marca, gente, é como a marca vai se comunicar com o cliente, né? Como ela vai aparecer ou falar. Então a gente fala da parte de plataforma visual e plataforma verbal. Plataforma visual é o que a maioria das pessoas conhece, né, cara, que é a identidade visual, a logo, a cor, a tipografia, arejamento, as regras de aplicação de determinada logo. E a parte verbal é como essa marca deve falar. Né? A gente tem alguns atributos que regem o domínio verbal da marca, desde o universo verbal até tempo verbal, como você vai falar, qual é a pessoa que fala quando você fala da marca, né? Quais são os atributos que devem ser enaltecidos quando você fala com o seu usuário e com os diversos tipos de usuário, e por aí vai. Bom, com isso entregue, a gente chega na etapa, né, entrega para o cliente esses guidelines visuais e verbais nessa fase, e vamos para a última etapa do curso, que é a fase de experiência de marca. A gente vai entender um pouco de design de serviço, entender um pouquinho como funciona a jornada do usuário dentro desse ecossistema de marca, e pensar em como essa jornada pode ser melhorada, criar recomendações e criar um processo de passo a passo para entender melhor como essa experiência funciona. No final, no meio desse módulo, a gente começa a desenvolver o nosso TCC, que é o projeto final, que é o Brand Book. Esse livro da marca, né, é a compilação de tudo que foi encontrado nas fases anteriores, adaptado à identidade visual e verbal que foi definida na quarta fase. Na verdade, a gente pega aquilo tudo que a gente fez e adapta novamente a identidade visual e verbal, construindo o livro da marca que é entregue para o cliente na última etapa. É um brand book
hiper completo, né, gente? Assim, a gente pode até depois abrir aqui e mostrar um pouquinho, né, cara, que é legal. É um livro de marca super completo que é difícil de você achar por aí. Geralmente você vai achar um guideline de marca que traz a parte visual. É raro achar a verbal, né, cara? Assim, a verbal tem pouca gente que exibe a plataforma verbal. E a parte de estratégia você vê geralmente 1 ou 2 atributos, ou 3, né, cara? O pessoal também não exibe muito. Então é uma oportunidade boa de entender todos os valores e crenças e ativos que regem o valor de marca, né, gente? É um curso que cada um é diferente, não tem um curso igual, né, cara? O projeto, ele rege muito esse curso, mas a metodologia, gente, sendo entendida, ela pode ser aplicada a qualquer segmento. Então, eu vejo isso porque a metodologia é a mesma em todos os cursos. A gente começou com um projeto para o terceiro setor, que é o Tom na Escola, para o Instituto Tom Jobim. O segundo projeto que a gente está executando, agora está na fase de expressão visual, é para a Escola de Samba Mangueira, né, que a gente está organizando os ativos de marca. O que a gente está executando hoje, né, que está na fase de pesquisa, é o do Mar, é o Museu de Arte do Rio, e esse ano a gente ainda está levantando algumas possibilidades de parceria. Talvez o Museu da Manhã veio conversar, tem o Museu Histórico Nacional, que, né, pode ser uma oportunidade, tem o Copenhagen, que é um think tank dinamarquês de futurismo, que também está interessado em fazer o projeto. Então, a gente tem algumas marcas, né? Isso não é decisório para o curso, né, gente? A gente vai fechar a próxima entrega para ver quem tem mais aderência, quem tem mais conteúdo. Geralmente são empresas sem fins lucrativos e com um conteúdo histórico bom, né, cara? Um peso histórico bom para poder ser estudado e trabalhado. Acho que é isso, né, gente, sobre o curso. Acho que eu dei uma boa introdução e vamos falar um pouquinho com os, né, primeiros formandos aí desse curso master para entender como é que foi a experiência deles, né? Porque no papel tudo parece lindo, né, meu irmão? Eu falando, tudo funciona. Vamos ver como é que foi no dia a dia, né? E aí, quem é que quer começar? Eu acho que é legal se apresentar, né? Falar um pouquinho do que vocês fazem e evoluir a partir daí. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Carlos. Eu atualmente trabalho na Bink com o Marcelo. E, bom, falando um pouco da minha experiência, né? Acho que é legal falar como eu acabei no curso, né? Eu fazia o curso de Design Empreendedor aqui no IED, mas não era muito do que eu estava querendo fazer, realmente, isso não era muito do que eu esperava, não pelo curso, mas muito pela minha visão do que eu queria da minha carreira. Aí, conversando com o Marcelo, ele era o coordenador do curso também, e aí ele me falou sobre o curso de branding, eu caí meio de paraquedas, assim, e tal. Eu já estava naquele processo que eu já nem entendia que branding não era exatamente você fazer uma logo, entendeu? Existe essa visão ainda no mercado, né? Mas você contrata um projeto de branding, você acha que aquele cara vai te fazer identidade visual e é isso, né? Mas eu já estava num processo já que eu já entendia melhor que não era por aí. Já tinha trabalhado com design de serviço antes. Aí eu me interessei em me aprofundar nessa parte. E aí o quanto eu vou além? Só para saber aqui. Não, eu não quero roubar o discurso da galera. Não, mas então o curso começaram as diretrizes iniciais, a gente começa totalmente perdido, assim. São várias ferramentas, vários exemplos, e é muito interessante que o Marcelo começa falando sobre futurismo, falando sobre estudo de tendências, começa falando sobre trend watching e assim, sobre o que fica no nosso radar, né? O que é importante acompanhar. E em seguida ele fala brevemente sobre ferramental, fala sobre branding mesmo, sobre cases, né? Que existem cases super famosos, desde Apple, Harley Davidson, fala sobre Harley Davidson assim, centenas de vezes durante o curso, que é o exemplo mais fácil. Assim. Então, Harley Davidson, porque é o exemplo mais fácil. E Coca-Cola também, enfim. Alguém quer me ajudar? A relembrar esse início. A Renata não é não é a pessoa para relembrar do início, porque ela entrou depois. Tudo bom? Meu nome é Hilária. Ih, tá ruim isso, eu. Como o Carlos, eu venho de design, mas muitos anos atrás, então só para me apresentar um pouquinho, eu sou ex-aluna do IED
de muito tempo atrás, não vou falar, senão vou dar minha idade aqui, né? Enfim, eu fiz na Europa, eu fiz em Milão, não existia nem no Brasil o IED ainda na época. E por vários motivos, eu voltando para o Brasil, saí do design, né, do mundo do design, e entrei no mundo de multinacionais, enfim, operacional e petróleo e gás, não tem nada a ver, mas só para vocês linkarem depois. Só que a gente usava muitas dessas ferramentas que eu nunca tinha entendido bem como ligar esses pontos que o branding traz, e essa base que o branding traz para qualquer empresa e para qualquer negócio, qualquer área de atuação, enfim. E saindo dali, eu comecei a trabalhar com startups e me foi solicitado fazer um trabalho de branding, praticamente. Nem eles sabiam que isso era branding, mas me foi solicitado um híbrido, e eu não tinha noção do que era aquele híbrido, e aí eu, conversando com o Marcelo aqui, eu vim conversar com ele um dia, e aí caiu a ficha do que eu precisava era o branding para conseguir transformar todos os produtos da empresa do zero até algo que pudesse chegar no mercado de uma forma coerente. Enfim, aí... Cara, deu certo, assim, né? O produto não saiu ainda, dali eu já fui trabalhar com outra startup, mas para mim deu muito certo, porque eles ainda me chamam e pedem consultoria, então, só para falar que o IED, ele abre, sim, espaço no mercado. Claro que você tem que correr atrás, não é assim, não vai cair no colo, mas, enfim, o IED me deu também a oportunidade de de participar de um bootcamp do MIT, então, enfim, para mim abriu muitas portas e continua abrindo, né? Enfim. E aí, bom, voltando naquilo que a gente estava falando, onde é que a gente parou, Carlos? Me perdi. Sim. Então, enfim, nessa fase de pesquisa, além daquilo que o pessoal falou, a gente também tem interação com outras pessoas do mercado, outros professores. Então, durante todo esse processo, de qualquer forma, a gente tem, às vezes, alguns sábados, vai ter também? Enfim, alguns sábados, onde a gente tem... tá. Então vocês vão ter... que é um pouco diferente, isso. E a gente tinha alguns sábados, enfim, onde a gente tinha workshops. Então, assim, com o pessoal de design thinking e de todas as metodologias criativas que você precisa, de qualquer forma, para você desenvolver um projeto de branding na base. E, enfim, é isso. Você quer falar um pouquinho? Oi, boa noite. Eu sou Renata Rato. Eu me formei na ESD como designer há muitos anos atrás. Vim parar aqui no IED de uma forma muito especial, porque esse projeto que a gente desenvolveu aqui foi um projeto que eu criei dentro do Instituto Tom Jobim. Então, me sinto muito privilegiada e muito honrada, né, de ter trazido esse projeto para cá e de ter dado super certo, assim, foi muito legal. E aí acabei ficando muito seduzida pelo curso também, porque, enfim, né, com muitos anos de carreira, assim, a gente não ouvia agora falar de branding, né, já ouvi lá atrás. Não sabia muito bem o que era, no momento que começou a surgir, né, esse assunto branding, né, alguns anos atrás, foi através até da Ana Couto e tal, e todos os designers com muito preconceito em relação ao branding, né, e, inclusive eu, assim, que eu trabalhava no escritório com a Ana Luísa Escorel, que tinha realmente uma questão, assim, mais afastada, uma pessoa da primeira turma da ESD, né, de design daqui do Brasil, então... E aí foi muito interessante, porque eu já vinha pensando e tentando entender, né, melhor como que o branding estaria inserido dentro de uma carreira de design, assim, né? E o que ele traria de diferencial, assim, para a nossa área, né? E é muito incrível, assim, porque te abre um novo caminho que eu acho que a gente está começando agora, nesse momento, na nossa profissão, né, a descobrir realmente o que o designer pode fazer de diferencial dentro das empresas, assim, né? A gente não está mais falando só de fazer um objeto bonito ou de fazer uma marca que
que seja visualmente elegante e atrativa. A gente está falando de estratégia, né? A gente está falando de estar junto com os CEOs, pensando estrategicamente nessas empresas e no futuro delas, né? A gente começa a trabalhar de base para chegar em algum lugar mais interessante, mais estratégico, que possa trazer um diferencial para aquela empresa, né? Então, a gente não está mais naquele time só dos criativos, a gente está junto com a equipe de estratégia. E eu acho que isso, para mim, foi assim, um grande clique assim, que me fez ficar muito seduzida pelo branding, né? Que eu acho que traz um diferencial muito grande. Na verdade, eu acho que nem só para os designers, acho que para qualquer área, né? E a nossa turma é uma turma muito multidisciplinar e que é muito bacana isso. Foi outra coisa que me encantou também, foi essa diversidade da gente poder ter muita troca, né? E de interesses e de sabedoria mesmo, né? Eu acho que a gente, quando está junto com pessoas de outras áreas, a gente tem uma troca muito rica, né? E eu pude perceber isso na nossa turma, que foi muito legal. Cada um vem de uma área, tem muitos designers, mas cada um vem de uma área muito bacana. Então tem uma troca bem rica, assim. Então eu cheguei mais no momento da pesquisa na turma, né? Eu perdi um pouquinho esse início que o Carlos estava falando, mas assim já me envolvi de uma maneira intensa, assim, porque eu sou meio intensa nas coisas que eu faço. Então, me joguei de cabeça, assim, foi uma experiência muito bacana, me abriu totalmente, assim, para um novo olhar, né, mesmo para minha carreira. Assim como a Ila falou, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, porque aqui é um lugar onde circula muita gente, né? Circulam muitos profissionais. Nossos professores são professores de excelência que estão inseridos no mercado, e isso é uma grande diferença, né? Às vezes a gente está dentro de uma instituição, de uma escola, de uma faculdade, nem todos os professores ali estão no mercado de trabalho, né? E eu acho que isso é um grande diferencial mesmo, assim. Que mais? Acho que é isso. E fala um pouquinho, né? Depois a gente vai trocando. Oi, boa noite. Meu nome é Letícia. Eu sou a mais nova, até mesmo no mercado de trabalho mesmo, porque eu cheguei aqui no IED ainda no final da minha graduação de publicidade, onde eu já estava muito frustrada, e porque eu sentia que realmente a publicidade, mesmo ela dentro da academia, ela já é muito limitada, ela não mostra assim uma visão estratégica, ela realmente quase que ensina a gente a fazer mais do mesmo em relação a comunicação, até mesmo estereótipos, e as coisas começam a perder coerência, porque a campanha não fala do produto, ela fala de valores que não estão conectados ao que a empresa realmente fala, ou o que a empresa realmente faz, e isso me frustrava bastante. Então eu vim aqui no IED procurando um curso que pudesse me colocar mais estrategicamente dentro das empresas, sem sair da indústria criativa. Então eu fiz o Master de Design Empreendedor. E no meio do Design Empreendedor, eu ganhei bolsa, né? Foi uma bolsa, eu consegui. Foi sorteada uma bolsa no IED Parla desses, tá, gente? Fica de olho. E hoje não tem sorteio, no caso. Não, mas vem, porque eles sempre sorteiam, eles sempre estão falando, você tem contato com os profissionais que dão aula, é muito bom participar dos eventos aqui. E aí eu comecei o branding, eu já tinha ouvido falar do branding na faculdade também, pela Ana Couto, e eu achava interessante, só que mesmo lá ainda estava falando muito da coisa estética, do você fazer o branding para aumentar o valor, mas era o valor do preço, né? Então não falava muito da experiência de marca. E aqui o que a gente aprende é que você primeiro foca no usuário, você entende as dores dele, você inclusive constrói um mapa de empatia, onde você começa a entender quais são as necessidades dele, qual é a rotina dele, como é que você pode se inserir de forma relevante como uma experiência de marca. Então, todo o projeto começa a fazer sentido. Então, assim, são 5 módulos, é uma coisa muito grande, né? Então, e a gente ainda está em contato com as coisas que a gente viu na pesquisa. Então, assim, a gente agora está fechando o TCC, que é um brand book, e a gente ainda está vendo as coisas muito coerentes, né? Pegando os dados que a gente viu, assim, de entender o usuário, de
entrar no universo dele, que são crianças, tá, gente? Então, tipo assim, realmente a gente teve que se colocar, se abrir para o que elas queriam em termos de música, conectar elas com o universo do Tom Jobim, que não é exatamente uma coisa simples, né? E foi muito interessante conseguir fazer essa conexão através de uma experiência de marca que foi construída de forma estratégica. Então, todo o trabalho em equipe, você também lidar com disponibilidades diferentes das pessoas na sua turma, né? Com engajamentos diferentes também é um desafio. Você construir isso, aliás, também uma coisa muito legal que a gente faz aqui é a oportunidade de você co-criar com o seu cliente. Que isso é uma coisa também que eu sentia muita falta quando eu estava lá na UF, na publicidade. Você recebe um briefing, é um papel, e aí daquilo dali você vai criando uma campanha em cima com pesquisas que você recebe em planilha de Excel. E no final aquilo dali tudo vira muito, muito dado estéreo, né? Então não tem assim os valores, a pessoalidade, a personalidade da marca, que é com que a gente se conecta, né? Porque a relação da marca é justamente de criar relações. A gente cria um relacionamento com as marcas que a gente quer consumir ou que a gente quer na nossa vida. E para isso é importante você ter uma humanização e uma personalidade muito forte, muito coerente, que se manifesta em todos os pontos de experiência da marca, né? Então, aqui você tem a oportunidade de realmente começar a co-criar, de ver com o cliente, de entender as expectativas dele. Quando a gente recebeu o briefing, a gente recebeu, na verdade, foi uma coisa audiovisual já tinha ali, era um vídeo, né, que já estava sendo apresentado para possíveis parceiros e possíveis stakeholders do projeto. Então, assim, ali já estava gerando engajamento, a gente tinha pessoas como Chico Buarque, que já, tipo, engajados com o projeto, e, na verdade, você começa a entender que você atende expectativas não só do usuário final, do beneficiário, mas todo o projeto, ele conversa com muitas pessoas, e o quanto é importante você criar uma personalidade forte, assim, com atributos, que você consiga formar diferentes linguagens, diferentes textos, mas que ainda passem a mesma mensagem. E por isso a estratégia é muito importante. Então, eu não sou designer, eu não sou designer gráfico, eu não tenho nada a ver com a parte estética. E mesmo assim você começa a ver as coisas se materializarem tudo de forma muito coerente, tudo de forma muito redonda. O brand book é muito legal, você vê aquilo dali surgir, assim, que é quase uma manifestação mesmo de todo o trabalho. Então é um bom encerramento. Dá muito trabalho, gente, mas é um bom encerramento. Dá muito trabalho. Individual, né? Gente, a gente pode discutir sobre isso. A gente chega lá. Mas, isso A gente chega lá. Eu acho que a ideia, gente, é o trabalho em grupo e um projeto colaborativo, ele traz para você outras coisas além do aprendizado da metodologia, né? Você aprender teoria, cara, você vai lá, acha no YouTube, acha aí um livro, lê, entendeu? Agora, um projeto colaborativo, ele desenvolve o que hoje chamam de soft skills, né? São habilidades que você só desenvolve com prática. Resolução de problemas, colaboração, integração, ouvir o outro, né? Escutatória, tudo isso você precisa executar para aprender. Você lê e não adianta nada, cara, juro. Então você precisa ser confrontado, vai ter estresse, nego briga, entendeu? E não tem jeito, cara, mas um projeto real é isso. Você tem problema com o cliente deixa de mandar conteúdo, né, cara? É confuso, mas qual o projeto que não é confuso? É mole você trabalhar num laboratório, em um ambiente controlado, durante um ano e depois você vai para o mercado e quebra a cara, porque a realidade não é essa. Os sistemas dinâmicos são difíceis de ser previstos, né, cara? Então, trabalhar com um projeto real sempre vai ajudar. Fala um pouquinho, gente, dessa coisa de trabalhar e aprender com a prática. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente elucidar. Então, a gente trouxe umas fotos. Só para ficar... Então, a partir do momento que a gente está lidando... Aí a gente pode botar um pouco das nossas alguns ferramentais. Você vê que não precisa desenhar bem É. para fazer um curso de branding, gente. Fala um pouquinho do processo, Então, a partir do momento que a gente está lidando com... Pô,
a partir do momento que a gente está lidando com um cliente real, a gente está lidando também com frustrações reais ao longo do projeto, e também está lidando com diferenças de ideias e tal. Então, logo no briefing, foi muito interessante, porque eles traziam toda uma visão deles, a Renata estava lá, inclusive, do outro lado, né? Eles trouxeram, como eles colocaram aqui, já tinha um vídeo que ia ser passado eu não posso ficar olhando para as fotos, senão vou me distrair. Já tinha o vídeo que ia ser passado, já tinha os embaixadores da marca, e a gente já tinha passado por uma fase de pesquisa, né? Já tinha iniciado, então a gente já estava pensando, a gente já olhava aquilo e já falava, pô, então, talvez o usuário já não se conecte tanto com isso, né? Com o V. Gilberto Gil, talvez ele nem saiba quem seja e tal. Então, assim, a gente já tinha uma visão totalmente oposta, e logo no briefing já rolou um certo atrito, porque a gente também, a turma era muito variada, pessoas com experiências de vida totalmente distintas, né? Então, assim, a gente já passou por um primeiro momento tenso, assim, logo no briefing, porque são visões de mundo distintas, né? As pessoas tinham a gente entrou em conflito tinha gente que não sabia lidar, né? Isso que eu estava tentando falar. Tinha gente que não sabia lidar diretamente com o cliente, né? Existe um tom assim, que você não pode falar, existe toda uma linguajar que você tem que usar. Enfim, eu estou me enrolando aqui, mas mais ou menos. Pode falar um pouco dessa experiência dupla, né? Outro lado. Foi muito interessante, porque justamente eu cheguei aqui como cliente e estou saindo como aluna formada. Enfim, mas foi muito interessante, porque quando a gente chegou, né, e trouxe esse projeto para o IED, apresentou para a turma, a gente estava muito nervosa, a turma também estava muito nervosa, porque era um primeiro encontro e a gente estava muito ansioso por esse encontro. Imagina, a gente ia ter todo um trabalho, né, assim, do nosso negócio, né, para a gente tocar o barco, né? Então, foi muito legal que a gente chegou, apresentou e tal, e a turma também com muitas expectativas em relação ao que eles iam ter que apresentar, né, para a gente, com que material que eles iam trabalhar. E aí a gente teve alguns momentos mais, assim, que foi interessante para a gente também entender que a gente também está dentro de uma escola, a gente enquanto cliente, e para eles também, enquanto alunos, entender que eles estão lidando também com o cliente real, né? Eu acho que tem essa duplo sentido, né? Porque a gente também, quando chega como cliente, a gente tem que entender que aqui é o lugar também das tentativas, de errar, de tentar, de fazer o máximo mesmo, mas que, né, a gente está lidando com pessoas que estão aprendendo, né? E aí tem todo né, chegar nesse lugar comum, né, que a gente vai trabalhando isso ao longo do projeto, e é muito bacana, porque aí cliente e aluno vão chegando ali, aí você vê que no final está todo mundo junto, né, pensando com o mesmo pensamento. Os alunos, a gente conseguiu, aí depois eu virei aluna, né, enfim, e aí eu consegui também, né, a gente consegue levar as nossas ideias, a gente vê que eles também estão abertos a ouvir, porque a gente está chegando com coisas muito novas, muito frescas, e pensando justamente nesse ecossistema, né? Que eu acho que é isso que toda marca precisa, né? Eu acho que até porque a gente tem um cenário de mercado onde nem sempre o seu cliente entende o que ele está precisando com o branding, porque existe ainda uma percepção muito triste de que o design ele é reservado à parte estética, né? E não que a parte estética não seja extremamente importante, ou que ela não seja estratégica, mas que você acaba ficando limitado nisso. E aprender a dialogar com ele, e também, até porque a gente está sempre aprendendo, né? Cada projeto que a gente faz novo de marca, a gente ainda está no aprendizado. E até o Design Thinking, ele prega isso, né? Que você está sempre prototipando, você está sempre aprendendo, você está sempre modulando, remodulando. E eu acho que o diálogo constante com o cliente já aqui, já bota você um pouco mais para trabalhar muito o diálogo, a forma como você coloca suas ideias. A parte da cocriação é muito importante, fazer
as pessoas, os caras, né, os clientes se sentirem parte do processo, se verem ali naquele projeto, naquela construção também é importante. E porque isso facilita na hora que você estiver defendendo, porque tá todo mundo vindo das mesmas referências, né? Que foram até mesmo discutidas no briefing e tal. O briefing foi um momento onde muita gente quis colocar a visão do que estava vendo no projeto e acabou que um falou por cima do outro e realmente foi um momento onde a gente teve que parar e ver que não tinha diálogo nenhum, não tinha mais troca. Então, assim, e é um espaço para você também errar e aprender, e foi muito bom, isso foi muito bom. E muita gente cresceu com isso, deu para ver um crescimento muito grande de quase todo mundo da turma em relação a diálogo. E foi muito legal. Acho que é natural, né, do ser humano a gente vir já com umas respostas prontas, né? A gente faz isso naturalmente. E aí o que é bem legal do branding é que você tem que desconstruir tudo, não sei se fala assim, enfim, mas você tem que quebrar aquilo tudo, porque eu invento muitas palavras, tá? Porque eu falo milhões de línguas e misturo elas todas, enfim. E isso foi muito legal, o processo de você antes ter que quebrar tudo, entender tudo no detalhe, para depois você construir de novo e fazer esse processo junto com o cliente, porque ele também já vem com umas ideias. É muito comum o cliente, ele vem procurar, ele vem com um problema, mas na verdade ele já tem a solução. Isso é muito comum. Então você tem que meio que explicar para ele que, não que a solução dele esteja certa ou errada, mas vamos testar a sua solução, e nisso você quebra tudo de novo, e quando você volta, de repente você chegou numa solução totalmente diferente, mas você fez o processo inteiro junto. Isso, e essa é uma parte. E a outra parte é você fazer isso com seus próprios colegas, porque aquilo que a gente estava falando. A nossa turma tinha designers, obviamente, vários designers gráficos, tinha designers gráficos estratégicos das antigas, que já fizeram design de uma forma, pessoal que se formou há pouco tempo, então que tem uma visão totalmente diferente, muito mais digital, muito menos, né, como era a visão de uma vez. Tinha economista, tinha pessoas que trabalhavam na área comercial, enfim, arquiteto. Então, assim, bem multidisciplinar mesmo. Então, teve que quebrar todos esses dogmas que inclusive pela própria profissão, cada um tem, e começar do zero. Até porque... A experiência da pesquisa, né, que leva a esse diálogo comum. A pesquisa ela é muito importante, ela é um momento onde você entende que você não está falando nem sobre as suas referências, você tem que entender também as referências do seu usuário final, do seu beneficiário. Ele acaba sendo, não é o ideal, mas acaba sendo que ele é o que menos participa do processo de construção do serviço para ele, presencialmente, assim, porque, né, eram crianças, a gente até trouxe crianças para poder falar, a gente conversou com elas, mas você quase que vira o porta-voz das necessidades desse usuário. Então, você tem que aprender realmente a desconstruir aquilo, a estar aberto, a desconstruir os seus preconceitos do que você tinha, independente da área que você vai estar trabalhando, e a pesquisa ela é fundamental, essa abertura, né? Então, até para você ter coerência e você ficar ligado nos dados que você vai receber. E, assim, a gente quase não tem foto de gente dando aula, porque realmente quase não tinha ninguém dando aula. A gente era produção direta, era muitos post-its, eram várias folhas sendo rabiscadas, era sempre muita discussão. Você aprende a conversar muito com os seus colegas, a gente se ensinava, porque às vezes eu entendia o conceito de uma maneira, Ila entendia da outra, e a gente tentava achar um ponto comum. O Marcelo deixava a gente fazer isso, porque ele não chegava junto assim para poder tipo dizer, esta é a verdade absoluta que eu estou dizendo para você, porque também não existe isso, o que também é muito legal, porque é um processo muito colaborativo. Porque, assim, gente, eu acho que 2 ativos que todo mundo tem que aprender é aprender a aprender, né? Eu acho que o nosso processo ele ajuda você a aprender. Acho que é o primeiro passo quando você quer saber uma coisa nova. Primeira coisa, você não sabe nem o que você precisa saber para saber aquilo, então você tem que primeiro organizar a base e falar assim, cara, o que eu preciso saber para saber sobre esse tema? E o design, ele necessita disso, né, cara? Quando você trabalha com áreas diferentes, um dia você está fazendo um projeto para uma mineradora, no outro dia você está fazendo um centro médico, né? E você tem que entender daquele segmento e se aprofundar naquilo para poder tomar decisão. Então o processo de aprender a aprender e aprender a desaprender, né? Porque aprender a desaprender também é importante, porque
hoje as coisas são muito líquidas, elas são muito flexíveis e mudam muito. Se você se prende a um modelo ou a um método e você acha que isso vai funcionar para os próximos 10 anos, você vai ter um problema. Então, na verdade, aprender a desaprender é tão importante quanto aprender a aprender, né? E o autodidatismo, eu acho que é um dos pontos dessas soft skills que a gente tenta trabalhar no curso. Hoje, gente, conteúdo é commodity. Você tem conteúdo disponível sobre o que você quiser. Você quer aprender, cara, a fazer uma bomba ou empalhar um gato, meu irmão, você vai aprender na internet de graça, né? É ter vontade, entendeu? Eu sei, eu empalhei o meu gato, entendeu? Mentira, né? Mas se eu quisesse empalhar, eu teria achado um vídeo tutorial sobre isso sem custo, entendeu, gente? O que a gente tem que saber é, no mínimo, saber inglês, né, galera, para você poder ter acesso a mais conteúdo, porque a maior parte do conteúdo é em inglês, né? Então é importante ter isso. No nosso curso a gente tenta evitar, tenta legendar, tenta trabalhar conteúdo em português, mas, gente, para se aprofundar, você vai ter que ler livro que, às vezes, só está em inglês. Então, inglês é uma base necessária aí para você se aprofundar no tema. Todos vocês falam inglês, né, gente? E leem inglês, né? Porque acaba que, para você saber mais, você precisa, né? Mas, cada vez mais, você tenha mais publicações em português, né? Você tem avançado aí os conteúdos sobre branding em português, mas ainda... para estar ali ligado às tendências, você vai ter que falar inglês, não tem jeito. E aí, gente, fala um pouquinho como é que é a interação e o trabalho colaborativo dos grupos, essa mudança de grupos pequenos para grupos mais grandes, esses estresses aí dessa interação, talvez seja um assunto interessante. Bom, é muito difícil trabalhar com muita gente. Vou começar de trás, que a gente, na verdade, a gente terminou a turma inteira, né? Que foi a entrega foi um grupo só, não sei se continua sendo assim, continua. E é um desafio gigantesco, assim, né? Porque você tem muitas opiniões, por mais que você venha de um processo de decisões, né? A gente vem com 4 grupos, depois 3 grupos, 2 grupos e finaliza com um grupo só. A gente tem que tomar decisões ali no final, né? E aí você tem de tudo, né? Tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que não trabalham, tem as contribuições, aí tem pessoas que chegam no meio do caminho e decidem outras coisas e vêm com alguma ideia no segundo tempo, quando você já está lá. Mas faz parte, e é interessante, assim, eu acho que é um super desafio, né, Ilan? Está aí pensando. Mas eu acho que é um super desafio. Mas é bacana também, porque você aprende, eu acho que é muita coisa. Assim. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito sozinha. Né? Mesmo trabalhando dentro dos escritórios, eu tinha uma autonomia né, enfim, de fazer as coisas do meu jeito e nunca tive muito uma equipe grande, né, principalmente multidisciplinar. E eu posso dizer assim que eu estou amando. Eu acho que daqui para frente eu só quero trabalhar dessa maneira, assim, porque com toda a dificuldade tem um enriquecimento muito grande, assim, porque as trocas, por mínimas que elas sejam, elas são enriquecedoras, né? Então, eu acho que ao longo da passagem entre os módulos, né, a redução dos grupos, o processo exigia que a gente convergisse informação, né? Então, assim, é muito complicado, porque a gente chega num ponto, por exemplo, que a gente entrou na fase das expressões de marca, que aí entra, de fato, na parte de expressão visual, expressão, né, verbal. Precisou rolar um grande... Peraí, deixa eu pegar esses 3 grupos aqui, transformar esses 15 atributos em 5, sabe? E, assim, e aí rolava discussões, brigas, diferenças criativas, enfim. Né? Tipo isso. O projeto é orgânico. Claro. Não existe certeza no projeto, né, cara? Existe dúvida até entrega, né? E você vai lidando com a dúvida e tomando decisão até ter ele o mais alinhado possível e o melhor possível. Tem como teve a entrega da expressão visual e verbal que a gente entregou para o cliente escolher, né? Então, assim, a gente desenvolveu 2 caminhos e foi interessante também. Não,
Não, já foi. Então, a gente desenvolveu 2 caminhos de expressão da marca, né? Visual e verbal. Não, verbal não, foi só uma, né? Verbal foi só uma, visual a gente desenvolveu 2. A gente apresentou, não foi uma apresentação fácil, acho que a gente pode falar isso, né? A gente teve... Que é muito real também. É muito real, tá? Foi uma experiência muito real de apresentar a marca para o cliente. Porque realmente, assim, ali tinham certas... Você vê ali, é nessa hora que você vê a real expectativa do cliente, entendeu? Porque ele quer ver a cara e a voz da marca. A parte estratégica é muito mais para a gente conseguir construir uma... E também para ele depois, tá, gente? Para ele poder tomar decisão. Ele não sabe direito. Mas, assim, ele não sabe ainda como que a plataforma estratégica, os atributos, o entendimento da personalidade dela vai ajudar ele a tomar decisões de, tipo assim, com qual empresa, com qual marca eu vou fazer um projeto de co-branding, por exemplo. Como é que eu vou entender se aquela marca tem aderência comigo ou não? É usando a plataforma estratégica que vai ver isso. Porque não é pela cor da logo, tá? Porque, assim, a gente até estava falando isso, a gente agora tá fechando o brand book, a gente está tentando ainda entender por que a gente colocou leve no roxo, entendeu? A gente, assim, porque realmente faz sentido, mas depois de você fecha o brand book, quando você abre de novo, você, tipo, tem que lembrar que aquilo ali tinha um raciocínio, né? E que é uma turma toda junta. E que talvez não seja o seu raciocínio, mas foi a lógica construída do projeto. Então, a gente aprende a confiar no processo também, porque a gente sempre volta para o nosso eu das nossas referências. É muito difícil. As pessoas dos grupos, elas iam brigando pelas coisas que elas tinham feito, porque aquilo dali fazia sentido para elas. Então, assim, 15 atributos para transformar em 5. Foi do tipo assim, quais são os atributos que realmente falam a personalidade dessa marca? Como é que a gente, como turma, vai decidir isso? Né? Então, a gente teve que aprender a confiar no próprio processo de construção de significado da marca mesmo, e de personalidade. É bem legal. Sem falar nos textos, né? Nossa! É um tal de reescrever texto. Não, Ou leio, mas assim, gente... Uma verbal estabelecida. Né? Você vai ter que reescrever. Mas, gente, se existe a moleza, né? Projeto é projeto, dá trabalho, né? É interessante que nessa parte do processo a gente até cometeu um certo um erro, não que a marca, a nossa expressão visual, no caso, não contemplasse isso, mas no momento da apresentação, na hora de passar isso para o cliente final, a professora Nakota, na hora até voltou com esse feedback para a gente no final, porque realmente, no momento que a gente foi passar aquilo, a gente se preocupou tanto em agradar ao usuário final, né? Fazer a conectar a marca com o usuário final, e a gente acabou assim, a marca já contemplava isso, só que na hora de apresentar, a gente não apresentou algo que, essa mesma marca pode também se comunicar com o cara que vai patrocinar o projeto, entendeu? E é outra linguagem, completamente diferente. Exatamente. Chegou até aqui, né, para seduzir o cliente. Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante que é, por mais que a gente tenha as dificuldades internas, né, disso, na hora que você vai apresentar mesmo para o cliente, a gente já discutiu tanto e a gente seguiu, como a Lê falou, o processo, que rola uma clareza muito grande. Então, na hora que você tem que apresentar mesmo, né, na hora, parece que tudo se encaixa, né? E aí você olha para um slide e você já lembra o processo todo. Então, o branding faz muito isso. Ele consegue encaixar pedaços de um quebra-cabeça que parece louco, onde cada um tem a sua pecinha, né? Mas no final sai um negócio super único, né? Que todo mundo tem a mesma visão, está enxergando daquela mesma forma. E isso ajuda muito, porque no mercado acontece muito isso, né? Na hora que você tem que fazer a defesa, porque às vezes o cliente não vai concordar com você, com aquilo que você está apresentando. Mas você o processo ele foi tão robusto, que a sua defesa é tão robusta, que como mínimo ele vai pensar um pouquinho, né, em cima daquilo. Eu achei isso muito interessante também. Eu acho que a gente está acostumado com o trabalho criativo ser muito subjetivo, né? A subjetividade, ela não é boa, né? Ela é boa para a arte, para o design não. O design ele tem um público-alvo, ele tem um objetivo ali definido. Então o que a gente tenta fazer é ter um olhar menos subjetivo e mais, né, baseado em fatos. A gente observa muito, a gente
chega muito em conclusão, né? E a partir disso a gente constrói. E a ideia da colaboratividade, né? Tem a coisa do o indivíduo, ele está sempre errado e o grupo, ele sempre tem razão. Quando você olha como indivíduo e aplica ali a subjetividade, você geralmente erra. Agora, quando você tem um grupo multidisciplinar com vários olhares e aquele grupo chega à decisão, você tem muito mais certeza. Você é muito mais certo esse resultado. Então, o trabalho individual, ele é difícil, né, cara, para projetos grandes. Você precisa do outro olhar, né? Até o voto Minerva, a ideia do voto Minerva, você tem uma pessoa, cara, ele vai estar errado. Você bota duas, eles vão brigar para sempre. O terceiro, ou o quarto, ou o quinto, né, cara, ele vai ajudar a pender essa briga aí e ter alguma decisão. Fala um pouquinho, então, cara, eu acho que talvez seja legal falar assim, qual foi a etapa do curso que você mais gostou do projeto, né, e por quê? Né? Você mesmo, minha filha. A melhor fase. É fácil, vai. É fácil, isso é fácil. Só pensar. Não é fácil. É porque, assim, tem coisas que são muito legais, olha só. Uma coisa que realmente, assim, traz um pouquinho de equilíbrio para o curso são algumas matérias que não contemplam o projeto, que às vezes dá uma respirada. Então, por exemplo, o Ludwig, né, quando ele trouxe pra gente fazer um microprojetinho, assim, tipo, com uma prototipagem e linkar com atributos de marca já existente, foi quase que um respiro que a gente deu, sabe? Então, eu acabo lembrando com um pouco até de carinho, assim, desse momento que a gente teve, dessas aulas que a gente teve com ele, porque foi, assim, um certo respiro do projeto. Então, também tem, tá? Não é só, tipo, você ficar lá mergulhadão no projeto da hora até que você quer atacar o projeto longe. Mas, assim, e é muito interessante, porque depois você aplica as coisas que você aprendeu na matéria, no módulo do Ludwig, lá também, na hora de a gente estar fazendo o PDV, o plano de ação. E não sei, talvez a plataforma não. É porque a Ana Cota, ela é tão boa professora também, né? É porque os professores são tão bons, gente, que você tem um contato tão legal com eles, que assim, não tem assim, um momento ultra legal. Não, você nem tava entrando no páreo. Você tava lá no início, falando um bando de ferramenta, colocando a gente para ler, tipo assim, não, porque vocês têm que estar atentos, e pega aí Trendwatch, e você tem que saber as paradas. Tá vendo esses 20 livros aqui? Como que vocês ainda não leram? Então, assim, esse é o Marcelo, tá? É uma das pessoas mais generosas que eu conheço, assim, em termos do que ele descobre, de conhecimento, de livro, dele passar. Ele realmente é um professor muito generoso. A maior parte dos professores aqui são generosos, de tipo assim, de mostrarem pra gente projetos que eles ainda estão construindo para poder que a gente e mostrarem pra gente a conclusão. Então eu acho muito injusto você virar para mim e perguntar qual é a melhor parte do curso. A melhor parte do curso é o que você leva dele, tá, gente? Assim, os trabalhinhos, Eu discordo totalmente. Não, para mim, a melhor fase que eu achei mais interessante mesmo foi a parte de expressão de marca. Por quê? Não, porque não, apesar de eu trabalhar com design gráfico e tal, eu me propus o desafio, eu falei, não vou fazer a marca, eu quero trabalhar com a parte verbal, com o tom verbal da marca e tal. E foi muito maneiro ver como toda aquela plataforma, toda aquela missão, visão, valores da cultura corporativa, problema central do usuário, as ofertas, benefícios e tal. E você pega todo aquele conhecimento e você materializa, você vê que faz o maior sentido, entendeu? E é aquilo. E por isso foi a parte que eu mais gostei, assim. Não tanto pela parte da expressão em si, mas ver como aquilo se materializou e fez uma coisa coerente, entendeu? Normalmente, quando você é um designer que você trabalha numa agência de design, simplesmente, como eu fiz, muitas vezes você se envolve numa pesquisa de mercado e tal, e quando você conhece o branding, você vê, cara, como aquilo era pouco, entendeu? Como aquilo era vago em relação a entender exatamente como eu vou atingir um usuário, eu vou fazer uma identidade visual, ou uma identidade verbal, ou, enfim. Então, por isso, para mim, foi a parte mais bacana, entendeu? Para mim, eu acho que foi a parte de plataforma de marca, porque, na verdade, não sei, acho que eu já trabalho há tanto tempo com design, essa parte mais de expressão de marca, visual e verbal, era uma coisa que estava muito já próximo ao meu universo, assim, né, profissional. E a parte de plataforma estratégica foi a parte que mais me encantou, assim, por ser uma novidade para mim, que eu tive que estudar muito também.
entender do que se tratava, li muito sobre isso. E eu acho que na plataforma é ali que a gente descobre a essência da marca, né? O coração da marca, assim. Que dali vão surgir outras coisas, né? O grande propósito, eu acho que a gente acha, quando a gente, né, se depara com esse desafio, está nesse momento. Então foi um momento para mim foi um dos momentos mais enriquecedores, assim, que mais me motivaram, assim. Foi muito difícil, porque não é fácil. Eu acho que talvez seja o momento mais difícil do curso. Quer dizer, pelo menos para mim, né? Porque eu também sou design. Na parte visual, para mim, é mais tranquilo, mas, assim, de toda forma, eu acho que, se você vai pensar no processo do branding, né, na verdade, tem a parte da pesquisa, que é muito interessante, que a gente vai a campo, que a gente sai, tem uma dinâmica muito bacana, que faz a gente entender muito do que a gente está tratando, né? A gente se deparou com vários projetos, né? Que foi muito bacana, assim, e aí traz a gente joga na mesa, assim, um monte de exemplos, né, um monte de coisa para a gente trabalhar, e aí, em seguida, vem o trabalho, né? Depurar aquilo tudo e ver o que faz sentido para a nossa marca. Eu falo nossa porque vira nossa, sabe? Assim, total. A gente se acha um pouco, né, dono dela também, assim, né? De todo mundo. A gente faz para o cliente, faz para o usuário, na verdade. Eu acho que a gente faz mais para o usuário do que para o cliente. E a gente tenta explicar isso para o cliente, e ele precisa entender isso, porque o caminho que a gente está seguindo, e eu acho que o que o branding segue, tem a ver com isso, tem a ver com a experiência do usuário, com o que ele espera, com o que ele está indo em busca, né? E por isso que eu acho que a plataforma, para mim, foi sensacional. Eu concordo com a Renata. Para mim, a plataforma ela é praticamente o que dá a base em tudo, né? Apesar que eu gostei muito também da fase de pesquisa, porque eu quebrei vários mitos que eu tinha. Então, para mim, foi muito interessante a fase de pesquisa. E eu trabalho com pesquisa há muito tempo e foi novo para mim. Então, isso foi bem legal, mesmo trabalhando com isso. E vocês vão me matar, mas eu adorei a fase do Brand Book, porque foi a fase que, cara, eu sei, porque foi a fase que eu voltei todas essas fases e foi uma fase muito estressante, porque na hora que você começa a montar o Brand Book, você começa a ver 1000 coisas que você queria ter feito lá atrás, e aí você começa a fazer umas micro-revisões. Gente, é um PDCA, porque é isso. Você revisa tudo de novo, e enfim. Então, para mim, foi... E voltar um pouco... Eu tinha saído de design há muito tempo, então voltar a mexer com design também, com a parte de desenho mesmo, não com design, porque não estratégico, mas com a parte de desenho mesmo, e ver materializado o trabalho que você fez durante um ano. Para mim, por isso que foi a fase, eu acho, porque eu entendi muita coisa e eu vi aquilo nascendo, entendeu? Então, acho que sem o Brand Book não faz sentido. Eu posso falar assim, todo esse processo, enfim. E vocês, gente, tem alguma dúvida? O que vocês estão achando? Acho que pode, né? Deixa eu abrir para vocês. O que vocês acham? Fala. Não quer falar, não? Ninguém tem uma pergunta. A gente só está usando o microfone porque está transmitindo. Que fim que levaram os economistas, as pessoas das outras áreas? Eu posso falar de uma ou duas pessoas. Sem microfone, mas eu vou falar bem alto. Italiano eu consigo. Enfim. Eu tenho contato só com 2 pessoas, enfim, e essa pessoa que é economista, ela trabalha na área de marketing dentro da empresa, né? Da empresa. Não, porque ela é economista de formação, mas ela também trabalha com marketing e produto, que é misturado na empresa onde ela trabalha. Porque muitas empresas têm isso, né? São você não consegue ter áreas. E ela está usando muito até para questionar,
muitas das coisas que acontecem dentro da empresa. Então, coisas que ela não entendia, ela aceitava, e hoje ela questiona, hoje ela consegue trabalhar melhor até com os KPIs que ela tem, porque ela consegue entender de onde esses KPIs, não só os KPIs, né, digamos assim, comerciais. Desculpa, gente. Os indicadores, né, principalmente os indicadores que a empresa olha para ver como é que está a performance deles. Então, ela consegue olhar todos, não somente os KPIs comerciais, que eram aqueles que ela olhava mais. E hoje ela consegue ser parte de uma equipe estratégica. Então, hoje ela consegue sentar com os gerentes e mudar algumas decisões, tá? Em base a percepções que ela está levando, porque ela está pesquisando mais, ela está entendendo mais a fundo a própria empresa, está questionando comportamento, tá? E decisões que são tomadas, obviamente de forma não agressiva, né? Mas, enfim, ela consegue se colocar melhor, aquilo que a gente está falando antes. Você tem uma defesa melhor daquilo que você está argumentando. Então, assim, e eu fiquei muito feliz quando ouvi dessa pessoa, porque era uma pessoa que, eu não vou falar nomes aqui, mas que ela participava e, por não ser designer, ela ficava um pouco mais fora, né, por não ser designer de formação, porque às vezes é difícil para quem não é designer de formação entrar em certas, principalmente nas fases onde você fala mais da parte de expressão visual e tal. Então, eu fiquei muito feliz de saber que essa pessoa está usando aquilo que ela aprendeu durante um ano de forma muito estratégica, assim, numa empresa que não tem nada a ver com design, enfim. Acho bem legal. Assim, por exemplo, gente, eu acho que a sua formação inicial, ela te mostra um pouco como ver o mundo e te ajuda a ter a base inicial de, né, o que você vai fazer. Mas, cara, assim, o que você aprende no caminho, deixa aí desse lado, que aí, de repente vai caminhar mais, né? A Carolina, por exemplo, que está ali, a nossa aluna da turma nova de 2018, está sentada ali atrás, ela é advogada também, e também tá tensa com essa situação. Acho que é natural, gente, assim, qualquer mudança de área ou transferência, né, cara, você aprender coisas novas te tira da zona de conforto, né? Então, te deixa tenso, né, gente? E aí vai depender de cada um que vai fazer com o que foi aprendido e vai aplicar, porque as possibilidades são inúmeras, né? O design, o que a gente aprende aqui, em termos de design estratégico e branding, você consegue aplicar em diversas áreas. Tanto como vocês falaram, né, de ter te ajuda a tomar decisões melhores, te ajuda a argumentar melhor nas decisões que devem ser tomadas, te ajuda a se proteger com dados e insights e entendimento antes de tomar decisões. Então, na verdade, isso serve para o seu dia a dia, cara, serve para a sua vida, serve para você receber pessoas em casa, cara, montar projetos proprietários. Então, não necessariamente você precisa aplicar isso para construir marca, né? São ativos que vão te ajudar em empreendedorismo, em inovação, em até trabalho burocrático, né, cara? Melhoria de processos, melhoria do dia a dia, né? Ver mais propósito no que vocês fazem, ver impacto, né? Integrar melhor com as pessoas. Então, é a ideia das soft skills, né, gente? Assim, são habilidades que você desenvolve e vai aprendendo conforme você trabalha um projeto colaborativo. Isso todo mundo ganha. A prática, gente, ela sempre dá retorno, né? Você vê para o trabalho manual, qualquer trabalho manual ou físico, você, cara, faz aí 10 flexões por dia, e em 6 meses você vai estar fazendo 20, né, cara? Você começa a desenhar, e em 6 meses você está fazendo um círculo melhor e fazendo os traços melhores. Você vai aprender um instrumento, os 3 primeiros meses vai ser difícil, em 6 meses já está mais fácil, né? Porque a prática, ela dá resultado. É simples, gente. Você coloca tempo ali, coloca esforço, que isso vai retornar em aprendizado e em memória física e etc, né, gente? E essa é a ideia de você trabalhar com projeto, não ficar só na teoria. Assim, a gente tem um modelo acadêmico no Brasil, gente, que é muito teórico. Os nossos acadêmicos, os mestrandos e doutorandos, todos viveram na academia. O cara faz a graduação, aí vai para pós, aí vai para o mestrado, ele vai para o doutorado, ele tem uma bolsa de pesquisa, né, cara? Para pesquisa você tem muita coisa de bolsa de pesquisa para bancar esse movimento científico, mas, cara, assim, a ligação com o mercado é muito baixa, né? A maioria das universidades tem uma ligação com o mercado muito baixa, a PUC é uma exceção, até tem uma ligação forte, né? Mas não para todo mundo, não para graduação, e sim para mestrado e pós, mas a maior parte é muito acadêmica. E a academia, gente, ela demora a absorver conhecimento novo.
se você buscar aí, não sou eu que estou dizendo, você vai buscar o artigo, existe um gap de 15 anos entre o que é falado hoje no mercado até chegar na academia, né? Porque passa por um processo de compartilhamento, amadurecimento e o processo burocrático de entrada na academia, que são 15 anos, né? Imagina, eu começo uma prática hoje, e isso primeiro tem que ser compartilhado e ser aprendido pelas pessoas, né? Ou seja, tem que ser validado por quem faz. Aí, quando é validado por quem faz, as pessoas começam a comentar, isso começa a virar artigo, começa a sair ali, o cara fala numa palestra, o outro ouve, aí um escreve, e isso começa a ser compartilhado nos meios científicos em forma de artigo, que não é artigo científico, né? Não é um paper, né? É um artigo escrito na internet. E aí, né, os acadêmicos passam a lei e falam, opa, tá existindo esse negócio aqui, deixa eu falar nisso. Pô, legal, cara, pô, tenta usar isso aqui. Aí, né, os early adopters na academia passam a aplicar e veem como funciona. Aí sai o primeiro artigo científico, sai o segundo, sai uma tese, aí publica um livro, né, aí isso passa a entrar, isso já são, cara, 7, 8 anos, né, para isso acontecer a partir do momento que ele foi construído no mercado. Aí você tem o interesse de colocar isso no programa, ele vai entrar como eletivo de fora do departamento, né? Ou seja, ele passa a ser, mas não está no programa oficial, você tem que pedir para fazer, aí isso, você roda a eletiva fora do departamento por 3 anos, né, cara, essa eletiva fora do departamento, nego decide, caso ela funcione, entrar no programa, aí faz os pedidos dos livros para a biblioteca, né? Chega à biblioteca os livros, e aí o programa é mudado de 3 em 3 anos, caso seja o ano de mudança do programa, isso é feito rápido, senão daqui a 3 anos você vai inserir ela como eletiva de dentro do departamento. Isso leva em média 15 anos para acontecer, né, gente? Vai acontecer em 10, vai acontecer em 8 e vai acontecer em 18. Então, assim, vai variar. Hoje branding, se eu não me engano, na PUC ainda é eletiva de fora do departamento, né? É eletiva externa, você não está no programa oficial. Você tem que pegar, é eletiva de dentro do departamento, né? É uma eletiva em design que pode ser pega pelos alunos, mas não está dentro do programa. Então, assim, o branding lá fora ele é muito bem desenvolvido, ele traz muito resultado para a empresa, você tem muitos cases. No Brasil, você vê empresas fazendo bons trabalhos de gestão de marca, mas é uma área que ainda está engatinhando. Por mais que você tenha grandes empresas, gente, essas empresas estão aí há 20, 30 anos e estão bem posicionadas e ganhando dinheiro, o grande público ele não entende isso. O design é muito novo, gente. O design no Brasil ele tem 65 anos. Né? A primeira escola foi a ESD em 1963. Então, assim, ele é muito novo. Então, se a galera não sabe ainda o que é design, né, imagina branding, que é uma especialização, né, que você não tem nem graduação. Branding está dentro do design estratégico. O Brasil ele não tem nem graduação em design estratégico ainda. Na verdade, se a gente tem graduação, o comum é produto e visual, né? Você escolhe um dos dois. Há uns anos atrás você teve, na PUC, por exemplo, o nego botou moda e botou mídias digitais, que é o lado mais digital da parte estético formal, mas a parte estratégica, gente, não existe. Você não tem graduação nisso. Né? Você tem que sair do Brasil ou fazer uma especialização. E as especializações ainda são raras, né? Se vocês forem procurar cursos de branding de longa duração, né, que trabalhem, né, mais parrudos, né, que deem uma formação, né, mais segura, no Rio você não tem, cara. Você vai fazer pós-acadêmico em São Paulo. E aí é aquele curso acadêmico que você vai ler o que você poderia ter lido num livro, porque não vai mostrar a parte prática. Aqui eu falo, cara, o nosso curso ele funciona mais como uma agência e uma equipe de projeto do que um curso com um professor dando conteúdo. Né? A gente dá a base de conteúdo, a gente dá a base de prática, a gente ensina o ferramental, a gente está ali para facilitar e tirar dúvida, mas cada um tem que se virar, meu irmão. Né? Vai buscar a informação que você gostou, vai ler, vai correr atrás, porque, meu irmão, o modelo paternalista não é realidade para o mercado. Né? Se você quer ser preparado para o mercado e por pessoas do mercado, ele não vai ser paternalista, não vai te dar a apostilinha para você levar para casa ler no fim de semana, galera. Né? Ele vai dar o tema e se você curtir, você vai correr atrás e vai ler. Né? E eu não estou preocupado se você vai ler. Porque quem ganha é você, não sou eu. Entendeu, gente? Assim, você quer ser um bom profissional, corre atrás e lê, cara, e busca conteúdo. Eu tô aqui para dar suporte nesse aprendizado e te indicar o que você precisar. Agora, cara, pô, não tá interessado, meu irmão? Não precisa nem vir, né? Porque eu te dou presença. Me avisa antes que a gente dá um jeito, né? Porque, sabe, não interessa, cara. Quem ganha no final do curso são vocês, não somos nós, né? É um modelo de autogestão e de autoavaliação, né, gente? Eu quero que vocês se avaliem e entendam o que foi bom para vocês e o que valeu nesse final, né, cara? Sabe que esse modelo paternalista eu não tenho muito, né? Gente, e é um momento assim que o mercado está procurando muito isso, porque você vê todas essas startups e essas empresas novas que estão nascendo,
Elas é um pessoal jovem, então um pessoal muito informado, e informado de uma forma não acadêmica, então que vai, como a gente falou, procurar e tal, e entendem que hoje muitos empresários, jovens empresários, eles começam num propósito, eles não começam na vontade de ganhar dinheiro, porque eles já entenderam que isso vem como resultado, né? Então, o branding lhe dá isso também. Se você faz o seu trabalho bem feito, você tem a sua plataforma de branding bem montada, o resultado, muito provavelmente, vai vir. Agora, se você fizer o contrário, se você pensar em venda e você fizer todo o seu processo em cima de uma venda, então, em cima de empurrar algo para cima de um usuário que você nem conhece muitas vezes, cara, muitas vezes você vê muitas startups aí morrendo e fechando em 1 ano ou 2 anos por causa disso. Então, atenção, eles precisam de profissionais como vocês vão ser no futuro, que deem esse norte, né? É bem possível, né? Espero que sim, né? Inclusive, assim, eu estava lendo, eu acho que a mortalidade de startup aqui no Brasil está tipo, em torno de 75% nos 5 primeiros anos. E assim, e não é por falta de investidor, tá? Existe muito investidor anjo procurando oportunidade de projeto para poder investir e eles não acham. E assim, se você for parar para pensar, a Google, ela não tinha modelo de ganho, né, de rendimento, até, tipo assim, uns 2, 3 anos em que ela estava sendo desenvolvida. Então, ela só começou a ganhar dinheiro depois. Então, eles primeiro entenderam o que eles iam fazer e eles construíram uma marca em cima disso, e depois veio o dinheiro. E quem faz isso é justamente a parte estratégica que o design oferece. Porque vê o todo, ele adapta, ele aprende, ele está atento, são profissionais que vão conseguir encaixar o que você quer fazer no contexto onde você está inserido e aonde você quer fazer. Então, assim, aquela plataforma do Medium é um bom lugar para vocês procurarem textos sobre design estratégico, principalmente. Tem muitos designers estrategistas que estão começando a escrever sobre como está realmente a realidade, porque, assim, a gente fala que a gente vai ter uma virada de mercado, né? O Marcelo sempre fala sobre isso, que está tendo, assim, mais procura. Só que as pessoas estão procurando esses designers mais focados na estratégia, só que eles não sabem disso ainda. Então, assim, você tem que aprender a pesquisar vagas no LinkedIn que não estão falando sobre isso e você tem que mandar para os caras falando assim, cara, eu faço isso. E é muito legal, porque você faz isso com propriedade quando você está trabalhando aqui dentro, né? E eu posso falar isso porque eu sou realmente muito nova no mercado e eu já estou trabalhando em projetos como designer estrategista. E, assim, é muito difícil, é um aprendizado constante, seu e do seu cliente, vocês toda hora têm que estar conversando, porque agora é um momento onde todo mundo vai estar com uma expectativa muito louca sobre o que você está fazendo, porque eles vão chegar com um problema C para você, que você vai descobrir, na verdade, que é um problema D, e só que a solução está a ver com o usuário. Geralmente é o usuário. Então, assim, o processo. E você vai aprender a desenhar esse diálogo com o cara e a se posicionar no mercado de maneira bem legal, assim, tá? Então, é um começo, gente. É um começo, é muito difícil, mas vale muito a pena. E o projeto que você realiza aqui dentro traz uma realização muito grande também. A gente está aqui quase já... A gente está em qual versão do Brand Book? 22. Já está na 22. O que aconteceu com a 21? A gente pulou. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem contribuir? Experiência pessoal? Na verdade, eu queria saber assim, como que assim, eu consigo aplicar isso no meu projeto, por exemplo. Porque assim, eu vejo que tem muita dificuldade em se distanciar, né? Como é o meu projeto, assim, eu me distanciar dele, eu sinto uma dificuldade nisso, assim. Então, como eu poderia aplicar isso nele, né? Então, assim, o branding, ele tem essa coisa de você tirar a subjetividade através de dados, né, e insights e grupos multidisciplinares. Não necessariamente você precisa desenvolver um projeto sozinho, você pode convidar 2 pessoas, o usuário, para participar, conversar em grupos e entender isso colaborativamente, né. A base, eu falo que assim, porque o modelo do brand, ele não é analítico, né, porque assim, você tem o modelo da escola de negócios, que ele ensina que é assim,
É um modelo de análise de dados. Analisa dados e chega a conclusões. Só que qual o problema quando você analisa dados e chega a conclusões? Que você faz mais do mesmo, né? É muito difícil você inovar olhando para trás. Se eu olho para o que já aconteceu e tomo decisões a partir disso, a chance de eu fazer mais do mesmo é muito grande. Porque a inovação ela não deixa trilhas, né? Ela não deixou números nem dados anteriores para eu saber que ela precisa aparecer. Então, quando você olha para as áreas como data mining, BI, né, cara, Big Data, todo esse recurso de análise de dados que foi fomentado e exercitado nos últimos 10 anos pelas empresas, né, eles não servem para nada para inovação. Eles podem ajudar um pouquinho em alguns dados, mas eles não são o caminho 100%. O caminho é o pensamento integrado. É você utilizar os dados para você criar um caldeirão de conteúdo e saber mais sobre o tema, e a partir desses dados você digerir e gerar insights que não dependem necessariamente dos dados observados. Eles podem vir de uma viagem que você fez quando tinha 3 anos de idade e você lembrou do negócio que pode ajudar a resolver aquele problema. Então, essa visão integrada que junta a análise de dados ao pensamento abdutivo, que é um pensamento que vem, né, de dentro, ele vem de uma digestão, né, interna do conhecimento, é o que traz o grande diferencial do modelo do design. E quando você olha o usuário, você se baseia em pesquisas e você trabalha com as ferramentas, e as ferramentas que a gente usa, a gente fala de ferramental, na verdade são ferramentas, são modelos estratégicos visuais, onde você consiga conversar e trocar ideia e colaborar sobre um tema. Então, na verdade, é um modelo que depois que você conhece, você consegue aplicar e conversar com outras pessoas, e mostrar, e receber feedback, e entender a partir dessa ótica. Então, quando você se tira desse modelo e passa a olhar o usuário como centro, você tem que se esforçar, claro, né, cara? Não é fácil, porque você sempre se apega. O apego é uma coisa, o designer não pode ter apego e não pode ter ego, né, cara? O ego tem que estar na sola do pé, você tem que pensar sempre no usuário e sempre o que é bom para ele, não para você, né? Evitar essa coisa e se desapegar. Mas isso também é um exercício, né, cara? Eu acho que com o projeto e com o empoderamento que os dados te dão e as análises te dão, você consegue dar um passo para trás e olhar o todo, né? E trabalhando colaborativamente. E assim, as aplicações do curso, na verdade, elas servem para algumas coisas. Você pode tanto trabalhar na sua empresa, melhorando a marca interna, né, trabalhando a marca da própria empresa ou resolvendo problemas internamente, né, porque a marca começa em casa, né, então você fala muito de cultura, fala muito de organização interna, porque quem entrega a marca são os colaboradores, são as pessoas de dentro. Então, marca é primeiro arrumar a casa e depois convidar as pessoas para entrar, né, isso é um ponto importante. Então, você tem um trabalho interno muito grande, você tem o trabalho que pode ser feito para você empreender, ou seja, você montar um negócio, ou montar uma empresa, ou transformar a sua empresa num modelo que entregue mais valor para o seu usuário, que é a ideia do branding, a gente pode até ter uma ótica do branding dizendo que o branding é maléfico, que faz as pessoas consumirem, gera o hiperconsumo, mas na verdade, gente, o branding ele ajuda você a ajustar a sua proposta de valor ao que o usuário espera receber, com o menor dano possível, né? Então, assim, você olha o seu usuário e fala, cara, o que esse cara espera receber? Como eu consigo entregar mais valor para ele? Como ele pode ficar mais feliz, né, gente? Marca é você entregar amor e retornar dinheiro, né, cara? Só que não o foco no dinheiro, o foco no amor, né? Porque o foco no dinheiro esquece do amor. Essa coisa do... Quando você foca muito na meta, ou no resultado financeiro, ou no número, o processo fica em segundo caso, né? E o projeto e o processo em segundo plano nunca vai dar resultado, gente, porque ele é a segunda opção, não a primeira. A primeira é dinheiro. Então, dinheiro, resultado, número, meta é sempre resultado. É o resultado de um bom trabalho e de um bom projeto, né? Então, assim, você pode, sim, você vai exercitar ferramentas e dinâmicas que podem te ajudar a construir um modelo melhor. Então, você tem esse modelo de ser um próprio empreendedor e construir a sua marca, trabalhar com uma marca de terceiros ou construir marca para os outros. No caso de agência, né? E você receber um briefing e construir a marca para um terceiro. E como aqui a gente fez uma marca real e passou por um processo de desenvolvimento, você sai com um portfólio, com um projeto parrudo, geralmente, foi você que fez, e você entendeu ele como um todo, e o próximo projeto vai ser o segundo e não o primeiro, né? Isso dá uma segurança maior para você entregar. Então, isso melhora aí essa relação. Próximo tende a ser mais simples, né? Do que Nossa! Primeiro é sempre mais difícil. Primeiro que o projeto que a gente desenvolve aqui é muito parrudo, ele é muito grande, a gente não... Até agora a gente ainda não achou um brand book que é metade do que a gente está fazendo, que a gente ainda não terminou. E uma coisa assim, você estava falando de você se apegar,
quando você está construindo um projeto, eu acho que eu consigo falar um pouquinho melhor disso, porque a gente viu isso no design empreendedor, né? Quando você está construindo um projeto que é seu, uma empresa que é sua, ali no início, né, na pesquisa, que a gente fala dessa tríade do mercado, usuário e instituição, a instituição, na verdade, é você, né? Então, você vai entender as suas potências, os seus desejos dentro daquele projeto, você vai contemplar isso na hora que você estiver desenhando a estrutura estratégica daquilo que você quer fazer, né, do seu empreendimento. Empreendimento, projeto, a gente entende qualquer coisa que uma pessoa queira fazer, né? Então, assim, não é que você não se apegue, aquilo dele vai fazer parte da estratégia, você vai fazer as suas potências, o que você quer fazer, os seus desejos, eles vão estar equilibrados com as necessidades de mercado e com o contexto do mercado e as necessidades do seu usuário. Então, assim, na hora que você estiver construindo as coisas, vai fazer sentido. Então, você não vai precisar desapegar daquilo dali, porque, na verdade, você vai fazer parte daquele processo. E isso é o que a gente tenta fazer com o cliente quando a gente fala da cocriação. Quando você estiver fazendo isso para você, é só você dar um passo para trás e entender que você vai ter que dialogar com o mercado e com o usuário. Mas você vai estar contemplada. Então, não vai ser uma dor você fazer aquilo dali, sabe? É um ajuste. Vão ser ajustes. Até porque você vai aprender com as diretrizes estratégicas da plataforma, quais são as decisões que você tem que fazer. Na verdade, você aprende a tomar decisões que mantenham uma coerência de discurso, que é o mais importante da marca, né, gente? Porque você vê marcas muito bem feitas sendo completamente destruídas, assim, por causa de erros de coerência bobos, aonde você tem, assim, o storytelling ou as narrativas sendo vendidas e com foco em lucro, com essa coisa de você se tornar atraente para o que o mercado quer e somente isso, e que, na verdade, não está entregando coerência nenhuma. Então, você vê uma desconstrução muito grande. Então, é importante você realmente construir uma plataforma que te permita ter coerência sempre com todas as suas decisões. E sim, não só a questão do discurso, mas eu acho que também que a partir do momento que você consegue enxergar a trajetória do seu usuário, se você tira o foco do que a sua marca está entregando do produto e passa para o usuário, eu acho que você consegue, a palavra é ruim, mas você consegue manipular melhor a experiência daquele usuário, modular melhor a experiência daquele usuário, entendeu? Então você, como diante do seu discurso de marca, você pode modular aquela experiência para que ele perceba, entendeu? O valor daquilo que você quer passar, entendeu? Acho que é muito nisso que pode ajudar. Eu só queria complementar só com uma questão, assim, que eu acho que você, enquanto proponente desse seu negócio, né, você nunca vai estar desvinculado dele, né? Então, eu acho que essa coisa de você, eu não consigo olhar de fora, porque você nunca vai olhar de fora, né? Você está dentro e é importante que você esteja dentro, né? Eu acho que o importante é você ter também, né, seja uma ou duas pessoas junto com você, para você conseguir ter esses outros olhares, né, mais multidisciplinar, que te complete e que você... porque, assim, são contribuições diferentes, entendeu? E a sua contribuição é tão importante quanto a contribuição de uma pessoa que tem um olhar de fora, entendeu? E com o processo, com o caminhar do processo, né, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu entrei aqui trazendo uma marca que de um projeto que eu criei, né, e saí, né, do outro lado, né. Então, fazer parte desse processo, você, ao mesmo tempo, também vai se desconstruindo, né, ao longo do caminho, né. Então, você não precisa se preocupar em se distanciar, sabe? Nesse primeiro momento, então, é muito importante que você esteja totalmente envolvida mesmo, para você conseguir encontrar esse seu amor, né? O que é esse seu propósito, o que é que te move, sabe? A fazer o que você está fazendo, né? Então, acho que a partir daí tudo vai fluindo mais naturalmente, assim. Mais alguma dúvida, gente? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, a minha dúvida é o seguinte, cara. Tem grandes empresas que já estão por aí há 10, 20 anos, né? Se comunicando. Algumas não tão bem, outras melhor. Então, eu queria saber quem era esse profissional que fazia essa comunicação da marca. Quem é o cara que até hoje veio fazendo isso? Porque o branding é uma coisa nova, né?
Então eu queria me situar nisso aí, entendeu? Pra Ótimo, entender ótimo. Não, excelente, da onde excelente. saiu isso, né? Eu entendi perfeitamente, cara. Assim, o que acontece, cara? Imagina. O publicitário, cara, ele sempre foi o dono do discurso, né? No Brasil, cara, a publicidade é muito mais anterior ao design. A publicidade, ela teve o seu boom em 1920, né, cara, com o crédito, cartão de crédito, crédito da Bolsa de Nova York, depois teve muito crescimento. Então, o dinheiro sempre foi para publicidade. O nosso modelo de venda sempre foi marketing e publicidade. Ou seja, a gente faz as pessoas desejarem coisas, né? O modelo publicitário é fazer as pessoas desejarem coisas. Eu quero que você compre, cara. Eu olho você como um comprador. E para isso eu crio a ideia original. O publicitário, ele tem a coisa da busca da ideia original, né? E o discurso da marca, ele vinha dessa ideia original, né? A Oi é simples assim, né, meu irmão? Mas liga lá, cara, e tenta cancelar a sua conta, né? Tenta mudar o seu plano pelo aplicativo, né? Ou seja, o discurso, ele, com o tempo, ele passou a não entregar a promessa. Ou não entregar, você falava uma coisa e fazia outra. E quando você fala uma coisa e faz outra, o que acontece? Você não cria reputação. A longo prazo, a sua reputação vai se esvaindo. Por quê? Né? A Vivo pensa nas pessoas, meu irmão, mas você liga para lá, são 40 minutos para ser atendido. Então ele está pouco se fudendo para você, meu irmão, e para o seu tempo, né? Se ele tivesse, ele pagaria mais operadores para fazer esse atendimento mais rápido. Então, gente, essa discrepância entre o discurso e a entrega foi o que construiu o declínio do modelo publicitário. O digital, ele teve um pouco a ver, né? Porque o digital, ele meio que dispersou a verba publicitária, que era concentrada em grandes veículos. O digital, ele, né, cara, ele não dá a bonificação veicular. E o publicitário, como ele se baseava na ideia original, tinha uma coisa muito subjetiva, cara. É o grande publicitário, é o Washington Oliveto que tem as melhores ideias, e ele vai trazer os melhores discursos de marca. Mas o publicitário, ele não olha a operação. Ele não está preocupado se as pessoas de dentro da empresa sabem para onde a gente está indo e sabem como entregar aquela promessa para o seu usuário. Então o brand, ele tem muito mais a ver, como eu falei, cara, é arrumar a casa para depois você convidar as pessoas para entrar. Ele tem a ver com capacitação, ele tem a ver com RH e como você contrata pessoas que têm os atributos que a marca busca, ele tem a ver com identificação de talentos, ele tem a ver com, né, a retenção de talentos e a busca por talentos, porque são as pessoas que vão entregar isso, né, gente? E saber identificar e saber trazer pessoas que tenham essa ligação com a marca é o que vai construir a sua entrega no final. Além disso, né, gente, assim, a estratégia de marca, ela parte de um pressuposto diferente. A publicidade, ela sempre parte do produto. Assim, eu tenho que vender esse microfone, né? E aí eu vou fazer o quê, cara? Eu vou criar um discurso lindo para esse microfone, vou falar que ele é o melhor do mundo, ele, cara, deixa a sua voz muito mais clara e acessível, né, meu irmão? Os atributos funcionais, etc. Eu vou, cara, botar esse microfone lá no negócio do Silvio Santos, né, para chamar a atenção, vou fazer o endosso da celebridade, vou botar ele na novela, vou fazer um jingle para martelar a ideia desse microfone na sua cabeça, e com o tempo, cara, você vai achar que esse microfone é a melhor opção para compra. A diferença do modelo de publicidade e marketing é isso, cara. Você começa pelo produto, ele vai dizer aonde você vai. O marketing te diz aonde você bota, quanto ele deve custar, aonde ele é inserido, como ele é distribuído, etc. A publicidade, ele faz você ser conhecido, né? Ele trabalha a estatura de marca. Ou seja, ele faz as pessoas conhecerem a sua oferta. O branding, por outro lado, cara, ele diz quem você é a partir da ótica do usuário. Então eu começo a entender as pessoas. Então, em vez de eu começar pelo produto, eu começo pelas pessoas. Eu começo por um medo, por uma frustração, por uma necessidade, por um ganho, por uma busca ou um desejo do meu usuário. E a partir desse desejo eu vou construir toda a minha plataforma de entrega de valor. Então, em vez de eu, né, fazer as pessoas desejarem coisas, eu crio coisas que as pessoas desejam, né, cara? A ideia é você criar coisas que as pessoas desejam e não fazer as pessoas desejarem coisas, que é um modelo de push marketing. E hoje, cara, assim, o brasileiro, né, cara, ele tem um descrédito das instituições muito grande, por causa da falta de entrega que a gente tem, do governo às instituições privadas. E a publicidade, com esse discurso não condizente com a realidade, né, durante anos, fez a gente também perder a credibilidade nesse anúncio. Você lê um anúncio hoje, cara, aquilo é igual nada. Fala, meu irmão, até parece, né, cara, que esse cara quer isso mesmo. Então, assim, você não engana o seu usuário. Então, o único jeito de você entregar, cara, realmente valor é entregando. É na entrega, é no ponto de venda, é no relacionamento, é no valor, é no produto, né? É nessa linha de experiência. Porque isso não deixa dúvidas, cara. Você recebeu o que você esperava.
Você não depende de uma percepção ou de ler um anúncio para querer comprar algo. Além disso, né, tudo que aconteceu, você ainda teve o poder indo para a mão do usuário. Porque, gente, imagina, há 10 anos atrás, você tinha um discurso de mão única. A empresa falava e a gente ouvia. Né? Hoje, com rede social e com as plataformas de conteúdo e pelo conteúdo gerado pelo usuário, todo mundo ganha voz. Então, hoje você entra lá num review e vê se o produto é bom ou ruim. Você entra no Facebook, na página, e ouve, vê os comentários e entende se aquele cara cumpre a promessa ou não. Então, a voz dada pelo usuário fez o discurso perder mais a validade. Porque ele falou, opa, não é isso não, meu irmão, eu fui lá e era diferente. Aí, cara, as empresas começaram a sambar nisso e falaram, opa, esse modelo não está funcionando mais. Vamos ver o modelo que funciona. E aí começaram a entender, cara, o mercado sempre vai atrás do dinheiro, né, meu irmão? Então, assim, ele viu quem é que está dando resultado, viu as práticas que estavam sendo orientadas e o brand meio que passou, o design estratégico como um todo, passou a tomar conta desse modelo, né, cara, que é um modelo que, mal ou bem, gente, design ele veio para o Brasil com o nome desenho industrial, mas a tradução básica de design é projeto. É projeto, gente. Então você aprende a projetar e o projeto depende da necessidade, né, cara? Ele começa com uma pessoa, né, cara, e um problema. E por aí você consegue, geralmente, desenvolver produtos e serviços melhores. Não, rapidinho, só linkar uma outra pergunta. Então, eu gostei muito da resposta, porque também eu fui formado nesse, eu não quis dizer antes, mas eu sou publicitário de formação. Legal, legal. Só que foi bem antes de você. Certo. Então, eu fui formado nesse modelo aí que você falou, né? Que todo mundo sonhava em ser um Washington Oliveto, e se você não fosse, você tava na... Tá fudido, já era, né? É isso. Então, eu gostei muito. Assim, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte. Então, essas marcas, depois que o branding criou e tal, né? Tem que ter alguém para acompanhar, né? Esse profissional também faz isso, ele tá lá dentro todo dia para manter aquilo ali, aquele discurso. Tudo. Excelente, excelente. Assim, branding é um verbo, né, cara? Ele é um exercício, não uma execução. Então, branding não é igual campanha. Porque o olhar do publicitário é campanha. Se eu lanço uma campanha, depois é só esperar o dinheiro entrar, né? O branding, ele é um processo. Então, cara, ele vai desde o controle e a avaliação das pessoas que fazem a marca até a continuar entendendo o usuário para manter a relevância. Imagina, acho que são 2 atributos que a marca busca, cara. É relevância, que se mantém importante para quem você gera valor, né? Relevância, cara, se você é relevante, você é importante para quem você entrega, né? E se manter relevante é difícil. Porque o usuário muda, o mercado muda, a sociedade muda, e você tem que ter a flexibilidade para se adaptar a essas mudanças. E o outro, gente, é consistência. Né? Consistência quer dizer 3 coisas, né? Consistência visual, que é aparecer e parecer da mesma maneira em todos os locais que você está. A consistência verbal, que é ter o mesmo discurso e falar da mesma maneira em todos os seus pontos de contato. E a consistência na experiência, que é entregar a mesma experiência de produto ou de serviço em todos os locais que você está. Se você consegue alcançar essas 3 consistências e o seu produto é relevante, você vai gerar a longo prazo reputação, ou seja, esse cara fala e faz. Essa empresa entrega o que diz. E essa reputação a longo prazo vai trazer lealdade. E a lealdade é o melhor jeito de entrar gente para dentro da sua empresa, né, cara? É muito mais barato do que você passar no funil de conversão clássico da publicidade ou do marketing, que moe dinheiro, né, cara? Desse trabalho que... porque eu acho que também, além disso tudo que o Marcelo falou, tem um pós, né? Que assim, que eu acho que foi isso também que você perguntou, né? Como é que se dá continuidade, né? Nesse trabalho, né? Você faz uma entrega e aí depois, né? O cliente está ali com aquele brand book, né? O que ele vai fazer com aquilo, né? Então, eu acho que tem todo um treinamento que você disponibiliza para essa empresa, com os funcionários dessa empresa, né? Tem todo um trabalho de dinâmicas lá dentro para todo esse universo de dentro da empresa, que são as pessoas que trabalham lá dentro, efetivamente entenderem e se apropriarem dessa marca, né? Assim, dessa marca... A gente já não está mais falando aqui, porque todo mundo já entendeu que não é uma marca visual só, né? Do que é, dessa essência, né? Porque são eles que vão conseguir levar isso adiante também. Então, se você não tiver um trabalho dentro das empresas como é que se fala? De ensinamento mesmo, né? De todo aquele processo de gestão. Então, e aí você precisa realmente de pessoas lá dentro que perpetuem isso, né? Então a gente conta sempre muito com o nosso cliente, né? Você constrói xerifes, embaixadores de marca internos, você tem o acompanhamento da agência no desdobramento do projeto e na sustentação dele. Então a ideia é você manter o acompanhamento estratégico
cada vez mais você treinar a equipe e as áreas para tomarem decisões corretamente com base nos preceitos da marca, e os xerifes internos são as pessoas que vão ser os grandes defensores da marca dentro da instituição, né, cara? Então, eles vão evitar que um cara que chegou agora e meio que saiu da linha e falou, opa, meu irmão, aqui não é assim não, brother, a gente faz desse jeito, né? A cultura, né, cara? Imagina, outro dia eu vi uma ótima definição para cultura, cara, que ele falou assim, cultura é o que as pessoas fazem sem você mandar, né, cara? E eu acho que essa é a ideia. Quando você estabelece uma cultura e as pessoas passam a fazer algo sem precisarem ser ensinadas, você tem uma marca forte e você vai conseguir desdobrar isso para o futuro. Isso, cara, começa na contratação, né? Passa pela capacitação, passa por você compartilhar a visão e os preceitos que regem essa marca e passa, cara, pelo investimento e o trabalho constante dos líderes em incentivar isso, investir nesse modelo, né, cara? Nada vem sem investimento, né, cara? E sem trabalho diário. O trabalho é o que traz a glória, né? No caso aqui do curso, o que a gente faz são esses KPIs, né, que são Key Performance Indicators, que, na verdade, a gente pega todo o processo de plataforma e do que a gente quer entregar, as ofertas que a gente também vê na plataforma, e a gente faz um plano de ação imaginando, assim, o que é necessário para que a gente consiga entregar aqueles valores que a gente colocou na plataforma. E aí a gente coloca, tipo assim, são coisas realmente conectadas. Então, tipo assim, o professor, no nosso caso, que é um curso, né? Então, ensinar. O professor ele vai estar numa metodologia tal, e aí vai ter o quê? Reunião semanal com todos os professores de todo o polo, intercâmbio entre os polos. Então, a gente vai construindo práticas e processos que consigam exemplificar, né? Ou personificar essa marca. Então, assim, realmente bem operacional. A gente no projeto aqui dentro, a gente leva até essa fase operacional mesmo, acompanhando a jornada do usuário. É a partir de uma jornada de usuário enorme que a gente constrói, que a gente vê, assim, as oportunidades de contato onde a marca tem com o seu usuário e com as pessoas que estão envolvidas nela. E aí você vai construindo essas interações, esses indicadores dessas interações. Então, isso também é contemplado pelo projeto, por isso que ele é gigante. Super legal. Uma delícia de construir. Legal, gente. E alguém? Alguma dúvida a mais? O que vocês acham? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se o conteúdo programático abordado aqui no curso tem algum fala sobre sustentabilidade ou empresas do sistema B, alguma coisa, uma coisa que eu não conseguiria trabalhar para uma determinada empresa se não estiver de acordo com o que estaria coerente para mim e para o mundo, assim. Então, eu legal. penso nisso. Assim. Hoje, gente, assim, todas as marcas, né, sustentabilidade hoje não é mais um pilar. Antigamente, quando se fala de responsabilidade social, responsabilidade ecológica, etc., toda empresa tinha uma área de responsabilidade social, né? Hoje você não vê isso. Por quê? Porque hoje, gente, sustentabilidade é o peso de se estar no mercado, né? Se você não é sustentável, cara, você está fora do mercado, não tem opção sem ser sustentável. Então, a gente fala sobre design circular, sobre criar processos e modelos sem externalidades, a gente fala sobre Dragon Dreaming, a gente fala sobre certificações como o Sistema B, né, cara? Eu conheço a Gabi, o Tomás Delara, né? Essa galera, cara, eu conheço bem sobre certificação do Sistema B, eles são muito próximos ao IED. O Rio B foi lançado aqui no IED, né, cara, por eles. Então, assim, a parte de sustentabilidade ela é importante para toda a marca. E ela é refletida em 2 pontos da plataforma, que é o propósito, que é como a marca vai ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, seja o mundo, seja a comunidade no seu entorno, seja a vizinhança, seja, né, alguém além, o que você entrega além do lucro, que é importante para a marca, e a parte da razão social, não é razão social, não, do lado das razões para a crença tem que é a causa social, né, cara? Porque toda marca hoje, ela deve ter uma bandeira, né, cara? Essa bandeira, gente, é um entendimento sobre como você vai trabalhar o seu propósito, tornando ele uma causa. Qual é a causa que essa marca defende? Hoje você ter uma causa é crucial para você andar para frente e você criar uma ligação emocional com o seu usuário. E hoje, gente, assim, a redução dos hábitos de consumo, a economia compartilhada, a economia circular, o modelo de reuso, o upcycling, como vocês quiserem chamar, é uma realidade, ela deve ser entendida e abordada por todas as marcas, sem exceção.
Não tem como fugir. Talvez se você estiver no óleo e gás, até no óleo e gás você tem que estar pensando o dobro nisso, né, cara? Então, assim, é difícil você falar de uma área que você não tem essa visão hoje, né, cara? Porque é uma realidade mundial, não tem como fugir. Então a gente, sim, aborda bastante. Inclusive, temos até workshop de Dragon Dreaming, né, cara? Que é essa metodologia mais orientada a propósito, a sonhos, etc., que a gente usa. O Daniel Pan também, ele participou de uma agência que era do Sistema B, a Caos, que foi certificada. Mas hoje, acho que... ele tá na Feijão. E é isso, gente. Como é que estão as dúvidas? Deu para entender um pouquinho do curso? Deu para entender um pouquinho do processo, né? A gente não combinou antes, né, de falar. Né? Não preparamos. Então, que bom que não teve nenhum estresse. E eu acho que é isso. Acho que não, porque aumenta muito a expectativa, né? Fica melhor não ver, melhor não ver. A gente vai mostrar, na verdade, só um finalzinho, de como a marca ficou, como é que ficou o desdobramento. Vocês querem mostrar? Eu deixo, gente. Então vai lá, então mostra mais rapidinho, galera. Tá aqui já? Já tá aberto? Ah, já tá aqui. Não, deixa eu sentar aqui que eu vou ver também. A gente pegou só a parte visual. A gente só pegou a parte visual, que não é o que a gente defende no curso, tá? Que o brand é muito mais do que isso, mas a gente de ver mais essa parte, né? Podia ter mostrado um pouquinho de plataforma, né? Pode passar. Cadê o passador? Quer botar a parte do... Quer botar? Não, precisa. Vamos embora. Pode passar, gente. É só para ter uma ideia. Não tem problema. Não, mentira. É só passar para trás, para trás. O computador está atrás de você. Agora foi. Vai. Vai passando aí, então, que vai embora. Fala dos atributos, já que eles estão ali. Vai lá, Elodie. É para baixo? Para cima. Ah, ok. Então, essa daí a gente meio que deu uma resumida no brand book sobre as referências que a gente pegou lá no curso, né? É só falar de expressão, porque os atributos, e assim, foram várias pessoas pesquisando várias referências. A gente foi atrás de cartazes de jazz, de festival, de coisas assim que conseguissem se conectar ao universo da música crianças. E... Aproveita e fala dos atributos. Então, vocês não colocaram as cores depois? A parte das cores? Bora, vambora. Apresenta. É que a gente está super coordenado, né? Gente, isso aqui... Aperta para baixo, cara. Não é pro lado. Ó, tô vendo. Viu? Aí a gente, para formar a logo, ela foi construída a partir de 2 pilares para construir a logo. Ela foi inspirada a partir de 2 pilares do universo do Tom Jobim, que seria a natureza e a música, né? As suas 2 grandes paixões. E foi feito a partir das linhas do Jardim Botânico. Palmeiras das Imperiais. Palmeiras, do Jardim Botânico, das Palmeiras Imperiais, as cordas do violão, e aí a gente chegou na marcazinha da logo. Pode passar. Tem com as vibrações? Clica. Pô, mas a de marca novo. é linda. Gente, eu falei isso com todo carinho, tá? Falando isso com todo carinho. Botaram a pessoa que não é designer gráfico para apresentar. Tem as variações? Tem. Ah, então aí ela dança. E vibra. Por quê? Que ela vibra. E aí ela dança, ela vibra, ela tem toda... Porque realmente, assim, é para conseguir juntar o universo do usuário, né, das crianças, e o que elas esperam da música, o que elas esperam do projeto, com o Tom Jobim, que é um legado que a gente também está representando, né? Então, ela tem aí suas 6 variações, todas elas dançam. A gente cogitou colocar cada uma com um ritmo, né, o samba, o pago, mas a gente teve que uma hora começar a separar. Elas foram baseadas nisso. A vibração das cordas do violão ao tocar um tom. Instrumento. A gente tem tudo isso. Isso faz parte do projeto. Vocês começam essa parte de construção lúdica é muito legal, porque você começa a ver sentido
e significado nas coisas que você está construindo. Então, assim, a marca, ela realmente representa todo o trabalho da plataforma estratégica que a gente fez. A gente enxerga cada dado de pesquisa, cada atributo que a gente colocou nelas. Então, passa para as aplicações. Aí é a redução. rápido, passa rápido. Aí pode passar aqui, que a gente estava falando do leve sendo roxo, que são coisas assim que a gente às vezes fica olhando, tipo, caraca, cara, como é que a gente chegou nisso? Porque se você pensa em roxo, provavelmente para muitas pessoas você não vai chegar em leve. Mas ali, quando a gente estava construindo a plataforma, no grupo, nas defesas, no diálogo, na discussão, no você contemplar várias visões ao mesmo tempo, tá aí. Então, assim, é uma coisa que pra gente foi muito diferente. A gente estava tentando entender ontem de novo. E cada cor pra gente, ela tá ligada a um dos atributos da marca, que elas vieram das conversas que a gente teve com o usuário, do entendimento do que ele precisava para poder se relacionar com essa marca. Então, é uma marca que precisa ser ligada realmente à questão do ensino do futuro. Então, ela tem a ver com a escola. Ela é carioca, porque a gente está falando do Tom Jobim. Ele é um dos ícones do ser carioca e do Rio de Janeiro. Ela é leve, ela é comunicativa, ela é ritmada, ela é divertida, como a forma mesmo que ela vai se relacionar com esse usuário e com todas as outras pessoas que estão envolvidas no projeto. Ah, sim. Isso é muito legal. A gente fez alguns acordos com o cliente em relação a que caminho que a gente ia seguir. Com os nossos atributos já definidos, né, através da plataforma, a gente preparou essa dinâmica com eles. Eles vieram até aqui e a gente pôde sentir um pouco qual era a expectativa dele em relação à marca, né, à expressão visual da marca. E com isso a gente conseguiu fechar alguns acordos, no sentido assim, a gente tem um universo de cor que é mais ou menos por aqui, né? A gente tem um caminho tipográfico que é mais ou menos por aqui, nada completamente definido, mas com isso, o que é interessante nesse processo é que com esses acordos fica muito mais fácil na hora que a gente apresenta a marca, defender a marca com ele, né? Porque ele já está vindo junto com você, junto com as suas referências, junto com o que você está trazendo. Chama isso de senso de pertencimento. Senso de pertencimento, ele se sente pertencente, aquela ideia também é dele, não é só da agência e chegou lá para ser apresentado. Isso, exatamente. Aí a gente foi apresentando também... Não. Eu acho que a gente não precisa falar tanto, é mais uma coisa para eles entrarem no universo, né? Assim, e verem como é que isso se apresenta, na verdade. Aí foram as peças que a gente escolheu para fazer. Essas peças também têm a ver com a jornada do usuário, que a gente pesquisou esses usuários, então a gente viu pontos de contato da marca com o usuário, e com isso a gente conseguiu definir que peças seriam essas, né? Então, assim, uma criança que vai para o curso, ela sai de casa, ela vai para a escola, o que ela faz no meio do caminho, o que ela tem no meio do caminho que pode ser de contato com a marca, são as oportunidades que aparecem ali naquele momento, né? E aí a gente foi tirando várias peças. Ah, pois é, e aí a gente aproveitou também as peças para poder mostrar o nosso tom verbal também, né? E aí a nossa mensagem-chave é aqui nasce um novo tom. E a gente tem variações dessa mensagem também, que é aqui nasce um novo ser, né? Um novo o tom. É porque o tom do amanhã, que foi essa daí mensagem-chave, ela vem através do estudo da plataforma de marca, e através do estudo da plataforma, dentro do estudo da plataforma, né? A gente fala sobre propósito, sobre missão, visão, valores, e essa mensagem de marca é quase um tagline, um slogan, né? Que tem que traduzir todo esse contexto. E aqui nasce o Novo Tom é justamente isso, né? Da possibilidade de dentro do projeto nascer um novo talento, uma nova figura, como também simplesmente uma nova música, né? Um novo tom.
E o que é legal é que, assim, o Brand Book, ele não vai trazer todas as aplicações que você vai ter, né, em todos os pontos de contato, mas ele vai dar exatamente isso, as diretrizes de como você vai aplicar a sua marca, o seu tom de voz, em qualquer ponto que você achar. Então, a ideia a gente colocou alguns exemplos aí, até porque, né, para sempre mostrar de alguma forma visual aquilo que a gente está falando, mas a ideia aqui não é trazer todas as peças, é muito mais dar um caminho e dar um norte, porque amanhã um designer que está trabalhando para esse cliente, ele vai pegar esse brand book e ele vai saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E, enfim, exatamente. E assim, até falando ainda um pouco da mensagem-chave, isso ainda traz muito do que a gente realmente entendeu do usuário. É porque a gente está mostrando para vocês só a parte visual, porque é a parte que é mais gostosa de apresentar também, porque inclusive é uma materialização de todo o trabalho suave que a gente teve de estratégia. Suave. 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 Aí, que eu não posso falar nada, inclusive. Aí, que realmente, assim, porque o projeto, ele deixa de ser, assim, uma aula de música e passa realmente a ser novas possibilidades. O que a gente queria dar para essa criança através da música, do ensino da música, né? É realmente que ela consiga ter um empoderamento, uma possibilidade de expressão, uma questão assim, de realmente conseguir escrever a própria história. Então, conhecer esse cara e quais são as necessidades dele trouxe a gente para um universo assim, de expressar isso visualmente e verbalmente de maneira que faz muito sentido, por isso que a gente gosta tanto de mostrar. E no final, o Brand Book, ele é muito legal, ele dá muito trabalho, mas eu acho que realmente a gente pode dizer que é a parte mais... Sem contar que do ponto de vista do aprendizado é quando você passa limpo o curso inteiro. Nossa, e para construir texto sobre cada conceito, aí você debate cada conceito, aí você vê se você realmente entendeu, porque aí tá escrito, vai ser impresso, tem seu nome. E aí, assim, é muito bom, realmente foi... Que a gente meio que questionou muito Marcelo em relação a fazer um trabalho com a turma toda, que fosse imprimir o Brand Book. A gente questionou muito, porque também tem espaço para isso. O Marcelo, ele abre esse espaço de questionamento, de construir o curso em conjunto, porque ele também quer entender o que a gente está buscando no curso. Isso é muito legal. Nós somos os usuários dele. Como já teve 3 outras turmas depois, quem entrar agora vai pegar, assim, curso tinindo, né? Vai estar tipo, porra... Mas ainda em não evolução, galera. Nunca acaba, eu acho, né? Vai mudando sempre. E assim, né? Realmente agora, com os finalmente, a gente vê e a gente está super ansioso para poder colocar, para imprimir, porque realmente a gente viu, cara, cada texto... A gente estava até falando assim, os textos que a gente está construindo agora, a gente pode usar para todos os projetos que a gente vai construir, sabe? Porque a gente realmente está formando ali... A gente está falando sobre não ter apostila para levar para casa, mas isso aqui a gente realmente está construindo uma coisa que ela é um guia para a gente para sempre. E é a gente que construiu, é nosso, não é um livro que a gente está lendo, não é de outra pessoa, é o entendimento do conjunto da turma do que a gente estava fazendo. E isso é muito legal, porque geralmente você acha que você está completamente perdido, as coisas estão surgindo ali, metade do tempo você sabe o que você está fazendo, metade do tempo você não sabe porque que leve é roxo, mas no final você entende. Vocês podiam ter mostrado um print do Trello, né? Trello, eu acho, representa bem, né? Não, quem entrar, começa a usar o Trello no dia 1, assim. Agora a gente começa já com o Trello, então facilita um pouco, porque o deles começou só no final. Gente, então acho que é isso. Né? Quem quiser ver o Brand Book, em breve na livraria do IED. É isso, galera. Vai ter um aqui na biblioteca pra galera consultar. Gente, e aí? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Querem fazer um depoimento pessoal? O que vocês acham? Nada? Todo mundo tímido? A gente falou tanto, a gente veio aqui completamente preparado. Ele realmente é. Mas eu acho que deu para dar uma boa entendida no curso, ouvir um pouquinho, né? Que bom, mas não acreditem muito não, né, gente? Você sabe, né, galera? Tem que... Questionem, isso aí. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, gente. Obrigado pela presença, né? Fiquem ligados que a gente sempre faz esses talks, então não é o único, a gente tem vários. Quem quiser saber mais sobre os aspectos burocráticos, né, do curso, o Felipe tá ali atrás para trocar uma ideia com vocês. E eu acho que é isso, gente. Tá bom? Obrigado por vocês, gente. São os amores.